Você está com água fria até o pescoço, há gelo ao seu redor e é preciso sair. Quando está nadando na água gelada, seu corpo pode levar um pequeno choque. Seus reflexos podem fazer você querer engasgar, mas aguente firme. Faça o possível para manter a cabeça acima da água. Jogue fora quaisquer objetos pesados como botas, jaquetas ou mochilas. Quando alcançar o gelo, não tente sair com tudo, pois não se trata exatamente de uma piscina. Tente ficar em uma posição horizontal e utilize suas pernas fortes para nadar no gelo. Use suas mãos para puxá-lo para fora. Quando estiver na superfície, role para longe da borda, rasteje e depois ande. Se estiver se aventurando na natureza, pode querer deixar algumas coisas prontas com antecedência. Faça seu próprio acendedor de fogo em casa. Aqueça um pouco de água em uma panela. Coloque dentro um pirex com um pouco de parafina e derreta em banho-maria. Em seguida, pegue uma caixa de ovos e coloque alguns fiapos de tecidos em cada buraco. Preencha-os com parafina, espere até solidificar e corte cada porção. Utilizar uma delas já irá facilitar para começar o fogo. O fio dental pode ser muito útil para sobreviver na selva. Você pode usá-lo como linha de pesca com um lacre de lata como anzol. Ou como um varal. Estique-o entre duas árvores. Parece um pouco frágil, mas um único fio pode suportar até cerca de 2 quilos. Ele também é bastante inflamável, então, se estiver tendo problemas para começar o fogo, use alguns metros de fio dental para isso. Você pode fazer uma corda bem forte com uma simples garrafa de plástico, se tiver uma boa tesoura. Corte o gargalo da garrafa de forma que fique um copo alto e estreito. Em seguida, comece a cortá-lo como se fosse descascar uma laranja, girando e girando em espiral. Tente manter a mesma espessura o tempo todo. Ela vai ficar muito mais longa e mais forte do que você espera. Dá para usá-la para amarrar gravetos e fazer uma cabana ou enrolá-la na sua mochila, caso ela rasgue ou algo assim. O açúcar pode ser prejudicial para os dentes, mas tem um superpoder incrível. Basta colocar um pouco em um pedaço de pano e usá-lo como um curativo. Ah, que delícia! Os mosquitos podem ser um verdadeiro pesadelo, e há muitos deles por aí. Você pode fazer seu próprio repelente caseiro para deixar esses carinhas bem longe. Tudo o que precisa é de uma laranja, um limão ou qualquer outra fruta cítrica. Esses vegetais são cheios de óleos essenciais que os mosquitos não suportam. Descasque uma laranja e esfregue a casca diretamente na pele. Amasse um pouco para que os preciosos óleos essenciais saiam. Outra boa maneira de manter os mosquitos afastados é colocar um pouco de casca de laranja na fogueira, já que isso libera os óleos essenciais no ar. Você está ficando com fome e não tem nada para acender o fogo. Esvazie seus bolsos. Pode ser que tenha algo lá que dê para usar de improviso e iniciar o fogo. Se tiver uma pilha e uma embalagem de chiclete metalizada, está feito. Corte uma tira fina da embalagem, longa o suficiente para conectar os dois lados da bateria. O meio da tira deve ser mais fino que as pontas. Pegue um pouco de grama seca, gravetos ou até mesmo um punhado de papel. Qualquer coisa que vá usar para iniciar o fogo. A tira de alumínio deve acender imediatamente, então esteja pronto para isso. Um humano pode passar muito tempo sem comida, mas não sem água. Depende de onde você estiver, mas na maioria das vezes ela pode não ser segura de beber. Tente fazer um filtro por conta própria. Comece com fogo. Ferver a água pode não ser suficiente, então, assim que as cinzas do fogo esfriarem, triture-as até que virem pó. Não use qualquer cinza que encontrou aleatoriamente na floresta, pois ela pode conter algum plástico derretido ou algo assim. Será necessário ter também uma garrafa de plástico. Corte o fundo dela e faça um pequeno buraquinho na tampa. Vire de cabeça para baixo. Coloque cerca de 7 centímetros de carvão dentro e despeje a água fervida bem devagar. A água está pronta para beber. Se estiverem caindo pedacinhos de cinzas, enrole um pedaço de pano limpo em volta da tampa para filtrar ainda mais. Um pano de carvão pode ser útil se você estiver perdido na floresta. Para isso, vai precisar de um recipiente de metal com tampa. Coloque um pedaço de tecido dentro dele e ponha o recipiente no fogo por alguns minutos. O pano deve acabar ficando um pouco preto nas bordas, mas ainda assim intacto. Um pano de carvão pega fogo super rápido, mesmo com a velha técnica da pedra. Se você estiver caminhando no ambiente de uma sucuri, preste atenção. Fique longe de rios rasos, pois essas serpentes gigantes passeiam por essas bandas. Se uma resolver dar uma apertadinha em você, não expire. Cada vez que você fizer isso, a cobra vai apertá-lo um pouco mais forte.
Mas as sucuris têm um ponto fraco. Não gostam que o rabo seja mordido. Não é exatamente delicioso de fazer, mas resolverá o problema. Avalanches são muito fortes, então lembre-se dessas dicas da próxima vez em que estiver nas encostas, se as coisas ficarem um pouco complicadas. Em primeiro lugar, cubra a boca. Use um lenço ou algum outro pedaço de pano e não deixe a neve entrar. Mantenha um braço estendido acima da cabeça e não se esqueça de cavar um espaço na frente do seu rosto. Isso vai deixar você respirar por cerca de meia hora. Livre-se de tudo o que estiver carregando, mesmo que seja caro. Mas certifique-se de segurar sua mochila, pois ela é uma camada extra de proteção. E agarre-se a uma árvore, se encontrar alguma. Para voltar à superfície, mova-se como se estivesse nadando para cima. A neve é apenas água de qualquer maneira. Se de alguma forma ficar preso em um carro que está afundando, não entre em pânico e não tente abrir a porta. A pressão da água do lado de fora será muito forte. Você apenas desperdiçará uma energia valiosa e a porta simplesmente não abrirá. A melhor maneira de escapar é pelas janelas. Abaixe os vidros e saia nadando. Se não for um bom nadador, pode tentar criar seu próprio dispositivo improvisado para a flutuação, como um saco plástico com ar dentro. Dê um nó nele e certifique-se de que está bem fechado. Uma garrafa de plástico funcionaria muito bem, mas provavelmente não será o suficiente. Você também pode usar uma capa de chuva ou uma daquelas calças impermeáveis. Quem sabe até uma lata de lixo de cabeça para baixo. Se tiver algum problema com um carro à noite na floresta, por exemplo, precisará de luz para ver o que está fazendo. Basta ter uma garrafa de água ou uma jarra. Serve até mesmo um vidro de conserva cheio de água. É só prender qualquer um desses objetos em frente a uma fonte de luz e voilá! A água vai espalhar a luz para que você possa ver melhor. Essa dica é perfeita para montar uma barraca de emergência ou encontrar lenha para fazer uma fogueira. Vidros de conserva são realmente úteis quando se trata de armazenar fósforos. Se estiver acampando em uma floresta, é muito importante esconder os fósforos em algum lugar seco e seguro. Para deixar ainda melhor, faça uma tampa riscável. Corte as tiras das laterais da caixinha de fósforos e colhe-as na tampa do vidro. Antes da sua próxima grande aventura ao ar livre, confira se está abastecido com chocolate meio amargo. O chocolate é provavelmente o alimento de sobrevivência mais delicioso e também um dos melhores. Ele tem muitas calorias e ajuda a manter o seu humor. Além disso, o preparo não necessita de garfo, prato, nem fogo. A última de hoje. Ainda está tendo problemas para acender o fogo? Procure aquele saco de salgadinhos que escondeu dos seus companheiros de acampamento. Salgadinhos feitos de milho estão por toda parte hoje em dia. E além de serem deliciosos e deixarem seus dedos com uma cor estranha, guardam mais um truque escondido na manga. Você pode usá-los para iniciar o fogo. Esses salgadinhos são inflamáveis, então faça um pequeno monte deles e tenha a madeira seca à mão. O fogo vai acender em segundos. Bem-vindo de volta à Ciência e Você. Enquanto você caminha na selva, uma cobra aparece de alguns arbustos secos e pica você acima do seu tornozelo. Que azar, hein? Mantenha a calma. Você deve manter sua frequência cardíaca e pressão arterial baixas para retardar a disseminação do veneno. Tire os sapatos e as meias. Agora, você deve descobrir se a picada foi de uma cobra venenosa ou não venenosa. Se você vir duas feridas de punção profundas em sua perna, elas vieram de presas de um animal venenoso. Na picada de uma serpente não venenosa, você verá pequenos dentes afiados em forma de U. Existem cerca de 600 espécies de cobras venenosas e você deve procurar víboras e cobras. Cada uma tem um tipo diferente de veneno e requer tratamentos diferentes. Se uma víbora o picar, não pressione o ferimento. Prender o veneno em uma área pode piorar o dano ao tecido. Então, você deve correr para o hospital mais próximo para tratamento. Se uma cobra picar alguém, você deve amarrar a área com uma bandagem para impedir que o veneno penetre mais profundamente no organismo. Fique de olho na pessoa que foi picada para ter certeza de que está respirando. Sim, o veneno da cobra pode paralisar o diafragma. Não sugue o veneno. Ele penetra tão rápido no sistema de uma pessoa que você não vai retirar nada. Dê uma boa olhada na cobra e, se puder, tire algumas fotos dela para mostrar à equipe médica. Tente ter uma boa composição de imagem. Passando de cobras para alergias, a maioria das pessoas reage aos alérgenos com coriza ou alguns espirros, mas outras têm respostas muito mais complicadas.
Uma erupção cutânea, como coceira, pode ser sinal de uma reação alérgica. Pode ter aparência de dermatite e pode aparecer uma semana após sua exposição a um alérgeno. Houve um caso raro há alguns anos. Uma pessoa colocou o aparelho dental pela primeira vez e, depois de uma semana, desenvolveu uma erupção cutânea com coceira no pulso e no estômago. No final das contas, essa pessoa era alérgica ao níquel no aparelho. Se você ficar com bolhas na pele depois de ficar ao sol por 1 a 2 horas, provavelmente não é uma queimadura de sol, mas uma reação alérgica. Você também pode ter alguma vermelhidão na pele, pequenas saliências e descamação. Quando isso acontecer, vá para o pronto-socorro rapidamente. Os especialistas farão testes e darão conselhos sobre como agir. Às vezes, medicamentos diferentes também podem causar isso, ou frutas como limão e pastinaca. Se você é alérgico ao pólen, fique longe de frutas e vegetais. Alguns deles têm proteínas como as encontradas no pólen, e seu sistema imunológico responde a elas como reage ao pólen. Elas podem desencadear os mesmos sintomas de alergia, como coceira, inchaço da boca, rosto e... bem, você entende. Você está preso em um carro durante uma tempestade de inverno. Lá fora está congelando e você começa a tremer. Isso é uma coisa boa. Quando as temperaturas caem abaixo de um nível confortável, seu corpo começa a tremer. Esta ação aumenta a produção de calor da superfície corporal em 500%. Mas tremer só pode aquecê-lo por um certo tempo. Depois disso, seus músculos ficarão sem combustível e pararão de se contrair. Se alguém parar de tremer repentinamente, ficar cansado e com vontade de adormecer, haja rápido. Leve-o para dentro de casa, remova qualquer roupa molhada, esfregue suas mãos e pés, enrole-o em cobertores e encontre compressas quentes e secas para aplicar no peito, pescoço ou barriga. Nunca coloque uma compressa quente em seus braços ou pernas. O calor repentino forçará o sangue frio de volta ao coração, cérebro e pulmões, fazendo com que a temperatura interna do corpo caia. Enquanto você dirige por uma estrada vazia, houve uma transmissão de emergência no rádio sobre o tempo, um aviso de tornado. Em sua área significa que um tornado pode acontecer, mas um alerta de tornado significa que um tornado apareceu no radar ou foi visto pessoalmente. Você também deve prestar atenção ao granizo. Ele surge quando as correntes ascendentes, dentro de uma tempestade, empurram a chuva para as nuvens espessas e ela congela. Mas quando um tornado se aproxima, o granizo pode chegar sem chuva. Então, tudo fica silencioso. O ar fica parado e não há vento. De repente, você verá as nuvens se movendo rapidamente em um padrão de rotação ou em direção ao céu. Você ouvirá um som alto de cachoeira que se transformará em um rugido conforme o tornado se aproxima. Será semelhante ao som de trens e jatos. Os detritos começarão a cair e uma nuvem em forma de funil começará a girar, puxando galhos e folhas para cima. Se o tornado não estiver se movendo para a esquerda ou para a direita, ele pode estar vindo em sua direção. E você não perceberá até que esteja muito perto. Então, proteja-se. Assim que você está relaxando em casa assistindo à TV, você ouve um barulho estranho. Parece uma rajada de vento suave, mas você confirma que não há nada lá depois de verificar todas as portas. No dia seguinte, você sente uma pressão no peito e ela piora com o passar da semana. Logo, as dores no peito são seguidas por uma terrível sensação de exaustão. Você não pode deixar de pensar que há algo errado com seu corpo, mas os problemas estão dentro da sua casa. Você pode estar sofrendo envenenamento por monóxido de carbono. Quando esse gás enche sua casa, ele se acumula em sua corrente sanguínea e substitui o oxigênio em seu corpo. O envenenamento também pode causar dores de cabeça, náuseas e confusão. Nesses casos, corra para fora para tomar ar fresco e ligue para o serviço de emergência. Além disso, pegue um detector de monóxido de carbono e coloque-o no corredor ou em áreas onde você dorme. Verifique as baterias 2 vezes por ano. E quando o alarme tocar, saia. E você sabe para quem deve ligar. Você vai patinar no gelo. O gelo no lago parece mais espesso do que realmente é e... Você ouve um estalo e acaba na água gelada. Primeiro, seu corpo entrará em choque por causa da mudança repentina de temperatura. Não se preocupe, isso passará depois de 1 a 3 minutos. Agora,
você deve encontrar um pedaço sólido de gelo para se segurar. Não tente escalar, basta colocar os braços nele, chutar as pernas e empurrar a peça para frente. Isso ajudará a arrastar seu corpo para o gelo. Quando estiver em uma camada de gelo, não se levante. Se o fizer, o peso do seu corpo se concentrará na área menor de gelo e ele se quebrará novamente. Continue rolando até que você esteja mais no solo estável. E se você tiver que quebrar a janela de um carro quente? As janelas dos carros têm camadas de materiais que podem resistir à força. Aqui está o que você precisa fazer. Evite as janelas traseiras ou para-brisa dianteiro do carro. Esses vidros são mais difíceis de quebrar. Opte pelas janelas do lado do passageiro e do motorista. Se você tiver um martelo, não bata no meio do vidro. Mire nas bordas, onde o vidro quebra mais fácil. Agora, se as janelas se recusam a quebrar com um martelo, com uma chave de fenda ou o que quer que você tenha por perto, procure uma pequena pedra pontiaguda. Se isso também não funcionar, então sua melhor aposta é a vela de ignição do carro. Abra o capô, retire a vela de ignição, quebre o invólucro de porcelana e jogue a peça de cerâmica quebrada em qualquer lugar da janela. Estamos no meio do verão e você está de férias em algum lugar da orla do Pacífico. De repente, você sente um forte terremoto. Bem, este pode ser o primeiro sinal de alerta de um tsunami se aproximando. Ou pode desencadear grandes ondas com milhares de quilômetros de extensão. Mas existem outros sinais reveladores de que um tsunami está a caminho. Um é uma mudança nos níveis da água, tanto subindo quanto caindo. Se você notar que o oceano está se retirando rapidamente e o fundo do mar está ficando exposto, deve correr pelo menos 30 metros acima do nível do mar e 1,5 km para a terra adentro. Muitos especialistas dizem que uma vez que a água do mar começa a diminuir, você tem 5 minutos para evacuar antes que as ondas enormes cheguem. Lembre-se, tudo pela ciência e você. Ok, você está caindo de um penhasco. Por alguma razão não sabia sobre o namorado dela. Droga, esta é uma situação difícil. É hora de dividir a queda em várias etapas. Tente agarrar qualquer coisa que vir ao despencar, como arbustos, árvores ou pedras. Dessa forma, você divide uma queda longa em partes mais curtas. A cada nova, o impacto diminuirá. Quanto mais impacto for absorvido, mais chances terá de sobreviver. E outra chance no amor, mas não com ela. O mesmo vale para o caso de você cair de uma janela. Tente se segurar em qualquer coisa pelo caminho. Isso provavelmente não vai segurá-lo, mas pelo menos você terá vários intervalos na queda para ajudar a diminuir sua velocidade. Uma marquise ou um toldo podem salvar sua vida. Não importa se forem de plástico ou vidro. Vai doer de qualquer maneira, mas você sobreviverá. Talvez. É bom dobrar um pouco os joelhos. Dessa forma, suas pernas tocarão o solo simultaneamente e as consequências serão menos graves. Outra dica é que sempre que aterrissar, tente com que seja na ponta dos pés e nunca com as pernas retas e travadas. Não se esqueça de cobrir a cabeça com os braços. Eles ajudarão na proteção, não importa se você cair no concreto ou em uma poça de lama. Areia movediça não é tão perigosa quanto parece nos filmes. Se você ficar preso nela, droga, você está em uma situação difícil. Primeiro, fique calmo, você não vai afundar mais do que até a cintura. Jogue fora qualquer coisa que o deixe mais pesado, como sapatos, bolsas e até as roupas. Balance as pernas para criar espaço para a água. Isso ajudará a sair. Seus braços devem estar sempre para cima. Experimente flutuar, mas não de bruços. Mova-se para trás com pequenos passos, pois passos grandes são mais difíceis de dar e demorará mais para sair. Quando você alcançar a superfície sólida, role para fora da areia movediça. Sobreviver a um ataque de animal selvagem pode ser um desafio, mas uma multidão não é menos perigosa. Ela pode se mover como um fluido, não deixando você escapar. Se estiver preso entre centenas de pessoas, droga, você está em uma situação difícil. A regra número 1 é não parar. Essa é a maneira mais rápida de cair. Se você realmente for para o chão, faça uma bolsa de ar. Posicione seus braços acima do rosto e do peito, abraçando-os. Se conseguir ficar de pé assim que sentir a multidão chegando, mova-se com ela e para as laterais ao mesmo tempo. Se estiver perdido na selva e precisar pescar, pode usar o lacre de uma lata. Faça um gancho com ele e um corte inclinado e apare o metal para que pareça um anzol de verdade. O principal é deixar uma pontinha afiada. Uma lata também pode se tornar um fogão improvisado.
Pegue uma lata e corte um buraco na lateral. Ponha alguns gravetos dentro e coloque fogo. Você pode fritar um ovo em cima. O fio dental pode ser muito útil para sobreviver na selva. Primeiro, você pode usá-lo como linha de pesca junto com um anzol. Ele também pode ser usado como varal, estendido entre duas árvores. Apesar de fino, um único fio pode suportar até 2,2 kg. Você pode fazer uma lança amarrando um pedaço de pau e uma faca com fio dental. Ele também é bastante inflamável, então se não tiver gravetos para colocar fogo ou pedaços maiores de madeira, experimente queimá-los. O fio dental também pode ser um ótimo cadarço improvisado. Uma simples garrafa de plástico pode dar uma corda muito forte se você tiver uma faca boa. Primeiro é preciso encontrar um pequeno toco, que deve ter um diâmetro quase igual ao da garrafa. Faça um corte no meio do toco. Em seguida, corte uma fenda grande o suficiente para a lâmina da faca caber dentro. Corte o gargalo da garrafa e faça uma pequena fenda na borda dela. A largura depende da largura da corda que você deseja. Coloque a borda da garrafa dentro da fenda central e ponha a faca no entalhe do toco com a lâmina voltada para a fenda. Comece lentamente puxando a garrafa pela fenda. Ela irá girar. Conforme gira, a lâmina corta o plástico fazendo a corda. Você pode usá-la para construir um abrigo, pois ela fixará muito bem os troncos. Um humano pode passar vários dias sem comida, mas não há como sobreviver sem água. Ela pode ser deliciosa na natureza, mas se você sentir que não é segura para beber, pode precisar de um filtro improvisado. Faça uma fogueira. Pode ser que ferver a água não seja suficiente, então assim que as cinzas do fogo esfriarem, triture-as até que virem pó. Não use carvão que encontrou pela floresta, pois você nunca sabe o que tinha ali. Então você precisa de uma garrafa de plástico. Corte o fundo dela e faça um furo na tampa. Vire de cabeça para baixo, coloque um pouco de carvão. Uns 7,5 cm são suficientes. E despeje a água nela. A água gotejou e está pronta para beber. Para remover qualquer excesso de carvão, enrole um pano limpo na tampa para uma filtração a mais. Ok, você está ficando com fome e provavelmente precisa acender o fogo. Droga, simplesmente não há fósforos nem um isqueiro. Esvazie os bolsos para ver se consegue fazer um fósforo improvisado. Se tiver uma pilha, provavelmente a da sua lanterna, e uma embalagem metálica de chiclete, isso já é o suficiente. Corte uma tira fina da embalagem de alumínio longa o suficiente para ligar as duas extremidades da bateria. O meio da tira deve ser mais fino que as pontas. Aproxime-se de uma pilha de grama seca, pequenos gravetinhos ou até mesmo algum papel, qualquer coisa que vá utilizar para iniciar o fogo. A tira de papel alumínio irá esquentar em segundos, colocando fogo nos gravetos. Os mosquitos são uma verdadeira tortura e há muitos deles na floresta. Você pode fazer seu próprio repelente caseiro para manter os danados bem longe. Tudo o que precisa é de uma laranja, um limão ou qualquer outra fruta cítrica cheia de óleos essenciais. Descasque a laranja e esfregue a casca diretamente na pele, amassando um pouco antes para fazer sair bastante daqueles preciosos óleos essenciais. Outra maneira útil de manter os mosquitos bem longe é adicionar algumas cascas de laranja ao seu fogo. Enquanto ele queima, os óleos essenciais são liberados e espantam aqueles carinhas insuportáveis. Se você quiser enviar um sinal de que está perdido e for uma emergência, faça 3 pequenas fogueiras e coloque qualquer vegetação verde como grama e depois cubra novamente com um pano molhado. Com isso, você terá grandes baforadas de fumaça branca. 3 baforadas seguidas significam emergência. Adicionar um pouco de óleo ao fogo deixará a fumaça preta. Se não tiver óleo, use casca de bétula. Lembre-se, quanto mais alto o local onde você for fazer o fogo, melhor. Então suba para uma área bem visível. Se alguém amarrou suas mãos, droga, você está em uma situação difícil. A primeira coisa a fazer é mover seus pulsos para afrouxar o nó. Normalmente as cordas podem ser cortadas friccionando contra objetos duros e pontiagudos. Se você estiver amarrado com uma abraçadeira, tente rompê-la. Feche bem os punhos, pressione os nós dos dedos, levante as mãos acima da cabeça e, em seguida, as abaixe com força. A pressão irá arrebentá-la. Você também pode tentar escapar da abraçadeira. Primeiro, feche bem os punhos. Os pulsos ficarão maiores dessa forma, alargando-a. Quando você relaxar as mãos, a abraçadeira se afrouxará e você poderá escapar. A fita adesiva pode ser mastigada ou, se você a umedecer, ela ficará mais macia e mais fácil de se soltar. Você pode até fazer isso com a sua saliva. Atravessar uma correnteza de água pode ser mais perigoso do que parece. Ao cruzar, escolha uma área reta e larga.
Antes de entrar na água, verifique se a correnteza não está muito rápida. Jogue um galho nela. E se ela se mover mais rápido do que a média do seu ritmo de caminhada, procure outro local para atravessar. Ou você também pode procurar um barco nas proximidades. Um helicóptero deixou você cair no meio de uma selva tropical. Você tem que provar que você pode sobreviver na selva. A selva está cheia de todos os tipos de feras. Conforme avançar, escreva suas respostas. No final, elas o ajudarão a descobrir se você tem o que é preciso para sobreviver de verdade. Você está em uma pequena clareira, em frente a uma selva densa. É preciso passar por ela para chegar ao primeiro posto de controle. Você só tem uma garrafa d'água, uma caixa de fósforos e um telefone em uma capinha à prova d'água. Assim que dá um passo, um rosnado alto vindo de trás o faz congelar. Você vê um grande leão e ele definitivamente não está feliz em vê-lo. Não adianta fugir. O leão é mais rápido e também sobe em árvores com maestria. Ele está se aproximando. O que você faz? Levanta as mãos, grita e joga a garrafa d'água no animal para assustá-lo. Abre a garrafa e despeja água sobre o leão. Vira de costas para ele e não se mexe. Você tem 7 segundos. Nunca dê as costas a um leão. Essa fera sabe ser cautelosa com os humanos. Então comece a fazer barulho e jogue uma garrafa nela. Isso deve ajudar. Mas se o leão não for embora, você deve começar a recuar lentamente. Desta vez a garrafa ajudou. O leão foge. Você pega a garrafa do chão e segue selva dentro. Você caminha pelo matagal e vê 2 filhotes de urso. Eles rosnam tão docemente e parecem querer brincar com você. Você acha que eles estão com sede, então abre a garrafa. Qual é o seu próximo passo? Dar um pouco de água para eles beberem. Tirar uma foto com os filhotes, já que eles são tão fofos. Fugir rapidamente deste lugar, o mais rápido possível. Cada segundo é importante. Você precisa fugir rapidamente daí. Se tem filhotes na área, a mãe deles está em algum lugar nas proximidades. Ela não gostará nadica de vê-lo perto dos filhotes. Enquanto corre, você tropeça em uma raiz e cai. Parece que você conseguiu fugir, mas espere, algo grande está vindo em sua direção a partir da direita. Você vira a cabeça e vê um enorme urso pardo. Ele rosna e se levanta sobre as patas traseiras. O que fazer agora? Levantar-se e sair correndo rapidamente. Subir na árvore mais próxima e esperar o urso ir embora. Fingir estar inconsciente e não se mexer. O urso está cada vez mais perto. Decida já. A fera parece desajeitada, mas corre muito rápido e é excelente em escalar árvores. No caso do urso pardo, você precisa se deitar e ficar paradinho, provando que não tem intenção de fazer mal. O urso fareja e parece ir embora, mas não se levante ainda. Ele pode ficar à espreita e olhar para você para ter certeza de que está realmente inconsciente. Após 10 minutos, você abre os olhos e sente que o urso se foi. Agora, vamos ignorar o fato de que os ursos não vivem nas selvas e continuar nossa aventura. Você está atravessando a selva novamente. É possível ver o rio à frente, mas antes de alcançá-lo, é preciso resolver o problema com uma matilha de lobos. Lobos na selva. Deixa pra lá. Eles estão olhando para você como presa, o cercando lentamente. O que você decide fazer? Não deixar que eles o cerquem, pressionar suas costas contra uma árvore e a escalar rapidamente. Usar seus fósforos para atear fogo na grama. O fogo vai assustar os lobos. Gritar e espirrar água em diferentes direções. Os lobos têm medo de fogo, mas agora você não tem tempo suficiente para fazer isso. Não deixe que eles o cerquem. Qualquer árvore alta irá salvá-lo. Primeiro pressione as costas contra ela. Depois, suba rapidamente antes que os lobos cheguem até você. A noite cai. Você está pendurado na árvore. Os lobos estão cansados de esperar e vão embora. Você desce, acende uma fogueira para aquecer e preparar alguma comida. Por sinal, o que você vai comer? Frutas silvestres. Você encontrou algumas roxas e vermelhas maduras. Parecem estar deliciosas e suculentas. Formigas. Você tropeçou em um grande formigueiro. Cogumelos. Eles não se parecem muito com o mata-moscas, o que significa que devem ser comestíveis. Então, qual vai ser o cardápio dessa noite? Surpreendentemente, neste momento, as formigas são a opção mais comestível.
Você não pode comer frutas silvestres e cogumelos se não souber o que são exatamente, pois podem ser venenosos. Depois de um farto jantar com sua formiga, você espera o amanhecer e segue seu caminho. A selva termina e você vai em uma ampla clareira verde com um grande lago próximo. Você caminha com cuidado pela área aberta e, de repente, ouve um estrondo rápido à distância. Você olha em volta e vê um javali. Está correndo em sua direção, bufando e rugindo. O que você vai fazer? Correr na direção do javali, gritando para confundir o animal. Deitar no chão e fingir estar inconsciente. Correr de volta para a selva e escalar uma árvore. Vamos lá, seu tempo está acabando. Você precisa escalar a árvore mais próxima. Os javalis comem tudo o que podem. Você sobe em uma árvore, mas o javali está esperando por você no chão. 1 hora se passa. 2, 3. O javali nem pensa em ir embora. Felizmente, o urso aparece nas proximidades. Ele assusta o javali e não vê você. Você espera até que os animais estejam fora de vista e desce da árvore. Você finalmente chegou ao lago. É preciso atravessá-lo a nado. A boa notícia é que você é um bom nadador. A má notícia é que há um tubarão neste lago. Tubarão de água doce? Hã? Ei, não questione. Você mergulha na água e nada para a margem oposta. Do outro lado, há um pequeno pier com um antigo barco de pesca atracado. Para onde você vai? Para o cais com o barco ou para o banco de areia? Não se aproxime do barco de pesca, pois exala peixe, o que atrai o tubarão. Provavelmente o tubarão se esconde perto do cais. Você nada até a margem e vê uma barbatana ao lado do barco. Ela se vira e começa a se mover rapidamente em sua direção. O tubarão viu você. O que você faz? Tenta nadar até a costa o mais rápido possível. Nada para longe, se vira para o tubarão e se move bem devagar. Mergulha a cabeça e começa a agitar os braços para assustar o tubarão. Você precisa parar. Se você começar a nadar para longe, o tubarão pensará que você é uma presa. Respire fundo e tente não fazer movimentos desnecessários. O tubarão então nada para longe e você chega calmamente à costa. É apenas uma curta distância até seu destino agora. Você tem um pântano no seu caminho. Você caminha ao redor dele e percebe que um pouco de lama verde se move lentamente em sua direção. É um jacaré. Ele sai do pântano e quer que você se torne seu almoço. O que você vai fazer? Fugir rapidamente. Deitar de bruços no chão e não se mexer. Pular nas costas do jacaré para assustá-lo. Os jacarés são animais rápidos, mas só são bons em curtas distâncias. Portanto, não hesite e saia correndo imediatamente. O jacaré nem tentará alcançá-lo se você estiver longe. À frente, é possível ver uma bandeira cravada no chão. Este é o seu ponto de destino. Você corre feliz em direção a ele e ouve um sibilo. Você para e olha para a grama. Nela, nota uma pequena cobra. Parece venenosa, mas você não quer confirmar. O que você vai fazer? Encontrar um graveto comprido e apontar para a cobra para que ela ataque o graveto em vez de você. Ir para uma distância segura e contornar a cobra. Sibilar alto em resposta para assustar o animal. A resposta mais simples é a mais correta. A cobra não vai pular se você recuar. Você dá um passo para o lado e corre de volta para a bandeira. Finalmente completou sua missão e sobreviveu. No céu, você vê um helicóptero, voando. Parece que eles não veem você. Ele quase voa para longe e você precisa fazer algo para ser percebido. Você tem fósforos, água e seu telefone. Quais são suas ações? Não há tempo para fazer uma fogueira, você precisa usar a tela do telefone. Mire um raio de sol e aponte-o para o helicóptero. Isso, você foi localizado. O helicóptero pega você e soma os seus pontos durante o voo. 0 a 2 pontos. Você não é nada além de presa para animais selvagens. Mas depois desse vídeo, suas chances de sobrevivência aumentam. 3 a 7 pontos. Nem todo animal se atreverá a vir até você, mas ainda é preciso ter cuidado. 8 a 11 pontos. Você provou que o ser humano está no topo da cadeia alimentar.
Basta ter cuidado extra com os ursos pardos da selva. Você está dirigindo com sua amiga Ana pelo interior selvagem da Austrália. O sol está escaldante e vocês veem uma multidão de cangurus fofos pulando por lá. Você para o carro e sai para filmá-los com seu telefone, fazendo uma transmissão ao vivo para impressionar seus amigos e seguidores. De repente, um dos cangurus salta na sua direção a toda velocidade, pronto para atacar. Tudo bem, vamos congelar aqui por um segundo antes que você ou sua amiga se machuquem. Os cangurus têm pernas extremamente fortes e podem saltar cerca de 9 metros no ar. Elas são tão fortes que permitem que os animais alcancem velocidades de cerca de 50 km por hora, mais rápido do que a média de qualquer humano. Então, se você está pensando em ultrapassar uma multidão de cangurus furiosos ou um único deles, não tente isso. Eles vão persegui-lo e derrubá-lo antes mesmo de você atingir sua velocidade máxima. As caudas são fortes e às vezes agem como um quinto membro quando estão pastando no campo. Esses animais geralmente comem grama como as vacas, mas também se alimentam de arbustos, musgo e até fungos. As caudas são essenciais para manter o equilíbrio. Os cangurus podem ficar com até 1,80 m de altura, com a cauda representando metade disso. De volta para vocês dois. O canguru está a poucos metros. A primeira coisa que deve ser feita é proteger o corpo. Vire-o de lado e estenda o braço. Certifique-se de que sua cabeça esteja fora de alcance. As patas têm garras muito afiadas, então você não quer ser golpeado por elas, especialmente na cabeça. Os cangurus chutam com os 2 pés, o que significa que descansam o corpo sobre a cauda e estendem as 2 pernas para empurrar seus inimigos, também conhecidos como você e Ana. Os pés são enormes, o que os torna ainda mais perigosos. Bem, o tempo ainda está congelado, então você e a Ana se posicionam e estão prontos para o ataque do animal. Ação! Ele fica cara a cara como um boxeador em um ringue e se aproxima, mas você está na posição correta para reduzir o dano o máximo que puder. Mesmo sabendo se defender, enfrentar um canguru de 1,80 m não é a melhor ideia. O melhor que pode fazer é recuar lentamente sem assustá-lo. Não vire as costas para não levar um ataque surpresa. Como ir de ré não deve ajudar, deixe-o saber que venceu esta batalha. Não faça nenhum contato visual e, se puder, se agache. Você pode ter perdido alguns sinais de alerta ao observá-lo de longe. Os cangurus não estavam batendo os pés porque estavam animados com a sua presença. E sim, porque estavam dizendo para você não se aproximar. Quando um deles pulou em sua direção, ficou de pé sobre as pernas e flexionou os músculos para mostrar dominância. A maior falha de todas é que você parou enquanto eles pastavam pacificamente. E viram você como uma ameaça e entraram em modo defensivo. O grupo tem vários filhotes colocando a cabecinha para fora das bolsas de suas mães. As fêmeas têm uma bolsa na barriga feita de uma dobra de pele para abrigar os bebês. Quando eles nascem, são apenas do tamanho de uma uva, mas depois se desenvolvem até ficarem os gigantes que são. Somente após 10 meses, os filhotes têm idade suficiente para sair da bolsa e pular por conta própria. Então, você e a Ana sobreviveram a esse confronto por enquanto. Mas o que acontece quando fica cara a cara com um canguru de 12 metros? Estou brincando, vamos manter a realidade aqui. Seria muito difícil enfrentar um urso cinzento. A primeira coisa que precisa saber sobre os ursos cinzentos é que eles são muito fofos quando estão colhendo frutas ou apenas coçando as costas nas cascas das árvores. Mas o lado sombrio deles é mais assustador que o de um canguru. Você está fazendo um pequeno piquenique com a Ana quando de repente um urso cinzento se aproxima depois de sentir o cheiro delicioso de comida. Não entre em pânico. Vamos congelar o tempo aqui para lhe dar uma chance de pensar no que fazer. Em geral, a melhor maneira de sobreviver a um ataque de urso é evitar o animal completamente. Os ursos cinzentos são andarilhos, sempre procurando os melhores lugares para encontrar comida. O olfato deles é impecável, e isso levou esse animal direto ao seu piquenique. Ele está muito perto agora. Não precisa ter pânico. Você deve mostrar que é apenas um visitante no território dele. Afaste-se lentamente enquanto fala em um tom baixo e calmo. O bicho precisa saber que você está se submetendo a ele, pois é a criatura dominante neste encontro. Há muita tensão quando você fica cara a cara com um urso, então não vire as costas e fuja. Isso só vai fazer o bicho persegui-lo. E não há como ganhar essa corrida.
Eles são mais rápidos que os humanos e podem nadar e subir em árvores. Então, a menos que consiga criar asas e voar para longe, não tente correr mais que um urso cinzento. Evite também o contato visual. Assim como os cangurus lindos e fofinhos, os ursos levam isso muito a sério e observam cada movimento seu. Também consideram contato visual direto como um sinal de agressão, como se estivessem sendo desafiados. Além disso, gostam de uma queda de braço e esperam para ver seus movimentos e podem até fingir um ataque para decidir como você vai reagir. De qualquer forma, é preciso se manter firme. Se o urso abaixa a cabeça e projeta o pescoço na sua direção, é porque quer atacar. Como congelamos o tempo, por enquanto, não podemos saber com certeza qual será o próximo passo. Vamos voltar à ação para ver o que ele fará, porque você terá que planejar seu próximo movimento dependendo do movimento dele. Ação! O animal não está mostrando nenhum sinal de agressão até agora. Está apenas curioso sobre o contexto. Lembre-se do seu treinamento. Sem contato visual. Ok, o urso está mostrando alguns indicativos de agressão agora, o que significa que pode atacar. Fique firme. Ele está se aproximando. A melhor coisa a fazer nesse cenário é submeter-se completamente, deitando-se de bruços no chão, cobrindo a cabeça com os braços. Não se mova. O animal pode entender que você está se rendendo e ir embora. Às vezes ele fica por um tempo antes de deixá-lo sozinho. Felizmente, este aqui só queria a comida do piquenique. Então, pega os sanduíches e foge. Você e Ana tiveram sorte desta vez. Mas se o urso atacasse, vocês teriam que lutar o máximo que pudessem. É possível usar qualquer objeto próximo para ajuda. É melhor mirar nos pontos mais sensíveis, como os olhos e o nariz, com toda a sua força. O que faz os pumas se destacarem de outros predadores é que são excelentes perseguidores. Você está caminhando na floresta e não percebe que tem um convidado indesejado por perto. Os pumas vão persegui-lo se acharem que você é uma boa refeição e podem atacar do nada se souberem que é a hora certa. Esses gatos gigantes geralmente não atacam as pessoas, mas vai saber o que se passa na mente deles. A regra geral ao ficar cara a cara com um é praticamente a mesma que com os outros animais. Mantenha-se firme e não corra. Correr apenas provocará o animal, que com certeza vai ser mais rápido que você. Esses felinos são fortes e têm reflexos muito rápidos. As garras são poderosas e as mordidas ainda piores. Você não quer ser perseguido por um desses. Vamos congelar o tempo, assim saberá o que fazer. Agora que está firme, finja parecer maior que ele. Isso mesmo, levante os braços e estufe o peito. Sempre mantenha contato visual para tentar afirmar o domínio. Não é preciso parecer mais fraco ou submisso, ao contrário de quando se enfrenta um urso pardo ou um canguru. Pelo contrário, é preciso mostrar ser mais forte do que é. Portanto, não se agache ou comece a suar. Ele está observando cada movimento seu. Os próximos passos realmente dependem dele. Vamos retomar? Ok. Então ele está mostrando sinais de comportamento agressivo. É um gatinho difícil e não quer perder esse jogo. Se parecer alto não ajuda em nada, tente balançar os braços e gritar com toda a força dos pulmões. Se conseguir jogar algumas pedras nele para assustá-lo, isso seria outra vantagem. O gatinho parece querer atacar. Não importa o que aconteça, mantenha-se firme. Depois de um tempo, o animal desiste e foge. Você ganhou este encontro. Agora, só porque se safou disso, não significa que vai ser bom no futuro. Se o puma o atacasse, sua única opção seria revidar. Encontre alguns objetos próximos para ajudá-lo e não desista. Era um sobrevoo de rotina para a guarda costeira. Milhares e milhares de quilômetros de mar azul profundo. De repente, os guardas notaram uma bandeira improvisada em uma ilha deserta entre Key West e Cuba. Eles desceram a 150 metros para ver o que estava acontecendo lá. 2 homens e uma mulher acenavam com as mãos, aflitos. Era evidente que precisavam de ajuda o quanto antes. A tripulação não conseguiu pousar imediatamente por causa do mau tempo, mas deixou um pouco de comida, água e um rádio para descobrirem por que estavam lá. Eles descobriram que os náufragos estavam nas Bahamas há 33 dias. O barco deles pegou uma tempestade e virou, e tudo o que conseguiram fazer foi nadar até a ilha mais próxima. Eles também informaram a tripulação que a mulher precisava de ajuda o mais rápido possível.
No dia seguinte, a equipe de resgate chegou em um helicóptero e levou os náufragos para um hospital em Key West. Isso os ajudou a evitar quaisquer consequências graves para a saúde deles. Todos que participaram da operação de resgate ficaram surpresos com a forma como os socorridos lidaram com a situação e com a coerência do discurso deles. Então, foram 5 semanas em uma ilha sem comida nem fontes de água potável. Como eles sobreviveram, você pode perguntar. Bem, eles foram espertos o suficiente e utilizaram cocos para se manter hidratados e conchas para se alimentar. E fizeram um ótimo trabalho construindo uma bandeira para que os possíveis socorristas os vissem. Esse é um dos segredos para a sobrevivência se você estiver em uma situação parecida. Queime madeira úmida ou molhada para fazer fumaça. Organize sinalizadores em forma de triângulo. Empilhe pedras grandes soletrando SOS ou HELP, que são símbolos de socorro reconhecidos internacionalmente. Se você mudar de local por algum motivo, deixe uma seta feita de pedras, mostrando em qual direção você foi. Para garantir que os socorristas possam não apenas te ver, mas também te ouvir, faça um apito com uma bolota, que é a fruta do carvalho. Segure a tampa de uma bolota com as 2 mãos entre o polegar e o dedo indicador. Faça um triângulo com os polegares perto do topo da bolota, segure-a perto da boca e sopre um pouco por esse triângulo na tampa. Você tem que praticar um pouco para fazer um som alto. Ai, esse foi alto demais! Caso se perca, lembre-se da regra dos 3 para manter a calma e fazer as coisas certas na ordem correta. Você pode sobreviver 3 minutos sem ar, 3 horas em temperaturas extremas, 3 dias sem água e 3 semanas sem comida. Então, comece construindo um abrigo, depois consiga água e só depois cuide da comida. Se tiver mais sorte do que os náufragos das Bahamas e tiver alguns fósforos com você, deixe-os à prova d'água. Cubra-os com uma fina camada de esmalte transparente e deixe secar bem. Para ter sempre algo para acendê-los, colhe um pedaço de lixa na tampa de um pote de plástico e coloque fósforos dentro. Está arrumando a mochila para uma caminhada? Roupas de algodão não te manterão seguro e aquecido na natureza. Elas levam uma eternidade para secar do suor ou da chuva, e as roupas molhadas perdem calor 25 vezes mais rápido do que as roupas secas. Se você não quiser congelar, escolha poliéster, nylon ou lã. Leve junto algumas toalhas de microfibra, que secam em 1 hora. O que é esse zumbido? Antes de fugir horrorizado, lembre-se de que a presença de abelhas é um bom sinal. Elas geralmente não passam de 6 a 8 quilômetros de distância de uma fonte de água. Mas essa parece bem suja, né? Você pode usar sua camiseta ou uma bandana como filtro de água. Coloque uma extremidade dela em um recipiente cheio de água barrenta sobre um recipiente vazio para água limpa. A outra ponta vai ali dentro e a água passa, limpando-se no caminho. Certifique-se de ferver a água filtrada antes de beber. Acabou a água? As árvores podem te salvar. Elas sempre perdem um pouco de água para a atmosfera. E ela é toda sua se capturá-la. Encontre uma árvore verde grossa com muitos galhos. Ao nascer do sol, amarre um saco plástico sobre o galho com mais folhas para cobri-las completamente. Coloque uma pequena pedra no saco para que ele pese um pouco. Durante o dia, a água das folhas se condensará diretamente dentro do saco. O produto final será tão puro que você nem precisará filtrá-lo. Se você vir um halo ao redor do Sol, é um sinal claro de que uma baixa pressão atmosférica está se aproximando. E certamente trará alguma chuva ou neve nas próximas 24 a 36 horas. Se o halo estiver rompido, você pode até prever de onde a tempestade está vindo, diretamente do lado danificado. Parece que vem uma tempestade. Você pode fazer um mini abrigo de saco de lixo à prova d'água para sair seco e aquecido. É só fazer um buraco para o seu rosto e colocá-lo. Use 2 sacos para manter os pés secos também. Se ouvir um trovão, conte os segundos entre ele e o relâmpago. Se der menos de 30, você tem que se esconder em algum lugar, pois a tempestade está bem próxima. Se não puder fazer isso, fique longe de árvores altas e isoladas. Se estiver em grupo, espalhem-se para minimizar os riscos de todos serem atingidos por um raio. Você também pode construir um abrigo com um saco de lixo. Encontre alguns galhos para a estrutura central. Faça do saco uma cobertura e coloque sobre essa estrutura. Use 4 pedras para segurar e manter os cantos para baixo. Com ou sem saco de lixo, nunca construa seu abrigo em solo úmido ou no topo de morros. O vento pode ficar mais forte à noite e não haverá árvores para protegê-lo de voar para longe.
Agora que está abrigado, faça uma boa cama lá dentro. Use folhas secas ou grama. Coloque-as sob suas roupas ou cobertores para uma camada extra de isolamento. Essa dica funciona tanto para o inverno quanto para o verão. Você sempre corre o risco de perder mais calor corporal do que pode produzir. Não tem uma corda com você? Faça uma com plantas. Encontre algumas gramíneas longas, ou melhor ainda, secas. Entrelace-as em uma trança ou apenas um cordão. Você também pode usar cascas de árvores ou galhos que encontrar no chão. Antes de se aventurar na natureza, especialmente na natureza com muitos arbustos e moitas, certifique-se de que seus cadarços não fiquem presos nos galhos. Prenda as pontas soltas deles com fita adesiva na parte superior do tornozelo e pronto! Você não vai cair, pelo menos não por causa dos cadarços emaranhados. Ao se preparar para sua aventura, domine pelo menos um nó básico. Confie em mim, isso pode salvar vidas. O nó lás de guia irá te ajudar caso precise prender algo a uma corda por meio de um laço. Quanto mais apertado você puxar, mais apertado fica o nó. Coloque a corda em sua mão e forme um pequeno arco nela. Puxe a extremidade livre para cima e passe-a pelo olho da parte de baixo. Parece muito complicado? Lembre-se assim: o coelho sai do buraco, contorna a árvore, depois volta para o buraco. Então, sim, você tem que enrolar a corda ao redor da corda parada e passá-la de volta pelo arco. Agora aperte e seu nó está pronto. Se você tiver alguma comida que gostaria de manter para consumir por mais tempo, coloque em um saco plástico ou tecido fino e feche-o. Você pode usar um elástico de cabelo ou uma corda elástica. Cave um buraco na terra fofa profundo o suficiente para guardar sua comida. Cubra com um pano de mão para que os animais famintos não a encontrem antes de você. Encha o buraco com terra e adicione um pouco de musgo, palha ou folhas para alisá-lo. Se tiver um pouco de gelo ou neve disponível, utilize para um efeito super refrescante. Certifique-se de marcar o lugar de alguma forma, para que você possa encontrá-lo mais tarde. Agora você tem de 2 a 3 dias antes que os perecíveis estraguem. Você finalmente conseguiu! Depois de todo o treinamento, você está pronto para seu primeiro salto de paraquedas. Cheio de confiança, chega à porta do avião quando alcança 3.650 metros. Ao sair no ar, no último segundo, você ouve um instrutor gritando alguma coisa. Eu não verifiquei seu paraquedas! Você não consegue ouvi-lo enquanto salta do avião, vendo apenas sua expressão preocupada. Bem, parece que algo deu errado. Você puxa a alça para liberar o paraquedas, mas ele não foi dobrado corretamente, abrindo em um grande bolo. E agora você está girando cada vez mais rápido. Você está ficando tonto e precisa se recompor. Cada segundo é crucial e nesta altitude tem menos de 1 minuto para agir. Você se joga com o corpo na posição selada, espalhando com os braços e as pernas formando um X. Isso cria um pouco mais de resistência, permitindo que seu corpo se estabilize um pouco. Agora você tem mais tempo para chegar ao seu paraquedas reserva de emergência. Ainda tonto de tanto girar, tenta se lembrar de onde ele está. Você pega o que acha que é a alça certa e puxa com força. Ah, não! Isso é uma cinta da perna! Você afrouxou o compartimento das suas costas e agora está escorregando. Este não é o seu dia de sorte. Você segura e aperta a cinta de perna. Ah, sim! Você está lembrando do procedimento de segurança agora. Passo 1. Se separe do paraquedas principal com a alça vermelha. Feito! Agora você está em queda livre novamente. Passo 2. Encontre o cabo prateado para abrir o paraquedas reserva. Depressa! O chão está se aproximando rapidamente. Onde está essa alça? Opa, tá ali. No seu peito, à esquerda. Você puxa com força. Tapum! O paraquedas sai e é acionado, freando a sua descida. Agora você está aliviado. De tirar fôlego, coração batendo. Ah, sim! Finalmente você pode apreciar a vista, por cerca de 10 segundos antes de pousar no chão. Suavemente, pés primeiro. Ei, parece divertido, também quero ir. Como sempre, em vez de subir as escadas, você usa o elevador. As chances de ele falhar são de 1 em 10 milhões. As chances de ser atingido por um raio são 10 vezes maiores. Mas hoje, você está naquele elevador azarado. À medida que desce do 5º andar, o sistema de polias falha, um cabo se rompe e o elevador começa a cair. Rapidamente, você se deita de costas, colocando um braço em volta da cabeça para protegê-la do impacto e o outro braço sobre o rosto para salvá-lo de possíveis objetos caindo. Você abre as pernas uniformemente. Em apenas alguns segundos, você se prepara para o impacto. Ele cai e os detritos de cima caem ao seu redor. Parabéns! Você evitou lesões. Mas seria possível alterar o impacto saltando? Vamos pensar nisso.
Se você pulasse muito antes, seu impacto seria mais severo, pois sua velocidade aumentaria na descida. E se você pulasse tarde demais, a velocidade do seu salto para cima faria com que você batesse a cabeça quando o elevador parasse. Seria necessário pular no momento preciso para ser eficaz em velocidade. E sem a capacidade de ver através do aço, isso seria pura sorte. Portanto, é melhor usar o método de deitar. Boa sorte com isso! Você dirige casualmente para o trabalho, passando pela mesma ponte como em qualquer outro dia. Hoje, há mais tráfego do que o normal e você está preso em um engarrafamento. A ponte começa a ranger. Infelizmente, é possível que pontes estruturalmente defeituosas entrem em colapso com excesso de peso. E aí está você. Quando a ponte cai no rio, seu carro flutua. Conforme a água vai subindo lentamente ao seu redor, ele começa a afundar. Você tenta manter a calma e respirar fundo. Você tem até 2 minutos antes que o carro afunde completamente. E precisa agir rápido e abaixar o vidro. Ao tirar o cinto de segurança, percebe que a água já subiu acima das janelas. Você tenta baixá-las, mas elas estão presas no lugar devido à pressão. Você perdeu sua oportunidade. Você está afundando ainda mais e pensa em abrir a porta. Melhor não. Isso fará com que seu veículo afunde ainda mais rapidamente. Além disso, será mais perigoso sair. O carro bate no fundo e a água entra lentamente. Você tenta abrir a porta, mas a pressão é tão forte que ela nem se move. Você pensa na água entrando. Talvez, se esperasse até que tenha água suficiente dentro, poderia regular a pressão, permitindo que as portas se abram. Mas com o ar limitado que restaria, e se as portas ainda não funcionarem, é muito arriscado. Sua única opção é quebrar o vidro. Você faz isso facilmente devido à pressão da água e ela entra rapidamente. Você respira fundo pela última vez enquanto segura a moldura da janela. O carro enche rapidamente e a sucção para de repente. Você se puxa pela janela e coloca os pés no carro, empurra para cima e nada até a superfície. Sim, me lembre de não pegar carona contigo. Em seguida, você está caminhando em uma floresta e encontra o lugar perfeito para ver o pôr do sol. Você tira uma foto e ficou ótima, mas espere, qual é o caminho de volta para o acampamento? Está escurecendo e você não tem ideia de como chegou aqui. Assim, verifica seu telefone. Tem um mapa, então você vai ficar bem, certo? Mas você tirou muitas fotos da natureza e a bateria acabou. Você pode sobreviver até 3 horas sem abrigo em condições climáticas adversas. Pode ficar sem água por 3 dias e até 3 semanas sem comida. Você precisa decidir suas próximas ações em ordem de importância. Sua primeira tarefa é construir um abrigo. Você encosta uma grande vara em uma árvore para apoiar o telhado. Então, constrói 2 paredes nas laterais formando uma estrutura robusta. Há muitas folhas na floresta, e você cobre o telhado com pilhas delas para dar isolamento e proteção. Por dentro, constrói um belo colchão de folhas. Então entra e espera até amanhecer, na esperança de ter um sono relaxante. Você dormiu terrivelmente, mas não há tempo para deixar uma avaliação no seu aplicativo de reservas. A próxima tarefa é encontrar água. Ao percorrer uma descida, por fim encontra um riacho. Água limpa, feito. Você continua caminhando acompanhando o fluxo do riacho, esperando que te leve até um rio. É bem provável que se encontrem pessoas e sinais de civilização ao longo de grandes volumes de água. As horas passam e sua barriga ronca. Você procura lanches saborosos. Tem algumas frutas e cogumelos, mas você não os reconhece. É melhor não comer se não tiver certeza se é venenoso. Você procura insetos em troncos e galhos antigos e encontra algumas larvas da farinha que podem ser comidas cruas. Alguns insetos, quando cozidos, podem ser uma importante fonte de ferro, proteína e vitamina B12. Você olha para as larvas e seu apetite vai embora. Talvez mais tarde. Finalmente, o córrego encontra um rio e logo à frente tem uma ponte. Não aquela que caiu. A dificuldade acabou. Você joga os insetos fora e começa a próxima aventura procurando uma lanchonete. Pois é, nós também não iremos acampar juntos. Você está andando pelo campo. O vento está aumentando e não muito longe, um tornado está se formando. Você começa a fugir dele, mas não consegue, pois ele viaja até 100 km por hora. Sua principal preocupação não é o tornado em si, mas as árvores e edifícios que o tornado leva, transformando-os em perigosos objetos voadores. Eles voam em velocidades insanas, enquanto são carregados por ventos rápidos, atingindo até 480 km por hora. Você procura abrigo, mas não há nada disponível. Sua única possibilidade é uma vala que não seja cercada por árvores ou outros objetos quebráveis. Você deita na vala e cobre a cabeça com a jaqueta, segurando-a com os braços para se proteger.
Enquanto está deitado, com o barulho da tempestade ao seu redor, você se sente como se estivesse em um motor de jato gigante. É um som aterrorizante, mas felizmente, você não está no caminho do tornado. Dá para ouvir os pequenos detritos assobiando sobre sua cabeça e muitos causam impacto, batendo ao seu redor, mas felizmente não te acertam. De repente, tudo fica tranquilo. Você fica lá controlando sua respiração, tentando relaxar. Você ainda não se levanta, pois o pior ainda pode estar por vir. Os tornados podem durar de vários segundos a até 1 hora. Você não se arrisca e fica na vala por 1 hora inteira. Mas finalmente, quando fica claro que ele se foi, tira a poeira da jaqueta e vai para casa. Bem, diria que você é realmente azarado. Então, estou removendo você dos meus contatos e desfazendo amizade nas redes sociais. E farei isso assim que sair do hospital. Você está sobrevoando o Oceano Pacífico quando de repente se forma uma tempestade que faz o avião tremer. A aeronave começa a descer e você perde o controle. Você rapidamente coloca um paraquedas, ejeta do avião e aterrissa em uma ilha. Ainda bem que você era a única pessoa no avião que transportava algumas mercadorias para o exterior. Por sorte, a tempestade não danificou seu paraquedas. Você se desamarra e se dirige ao abrigo mais próximo sob algumas palmeiras. Está esperando que a tempestade passe. O sol está brilhando e as ondas parecem agradáveis e amigáveis. Você acorda e olha ao redor. Nada além de uma grande extensão de água que o envolve em todas as direções. Não há um barco, um ser humano ou outro ser vivo por perto. Você percorre a ilha tentando encontrar alguma coisa. Não sabe nem mesmo o que está procurando. Em um dos lados da pequena ilha, você vê alguns pedaços de metal e restos do avião que foram levados para a praia. Você corre para lá e tenta ver se encontra algo útil. É uma pena que tudo tenha sido destruído. No entanto, uma caixa lacrada conseguiu sobreviver. Você a abre e vê dezenas de rolos de fita adesiva empilhados uns sobre os outros. Depois de atravessar a ilha, você volta para o acampamento arrastando a caixa de fita adesiva. Você tenta descobrir o que fazer. Logo, você tem uma ideia. Há alguns lugares na ilha que são de difícil acesso, e como seus sapatos foram danificados, você faz as suas próprias sandálias. Para isso, você pega alguns galhos e tenta usar fita adesiva para fazer um novo par de sapatos. Depois de muitas tentativas fracassadas, você quase desiste. Mas então, você prende um pouco de fita adesiva em pedaços de casca de árvore que são mais ou menos do tamanho do seu pé. Essas serão as solas de seus novos sapatos. A fita adesiva é lisa e não machucará seus pés. Depois de adicionar vários galhos, enrola a fita adesiva ao redor de seus pés e pronto! Você tem sandálias de fita adesiva. Agora você pode se aventurar nas partes rochosas da ilha sem danificar seus pés. Ao caminhar pela ilha, você começa a sentir o calor. Enrola a camisa na cabeça, mas não é suficiente para protegê-lo. Você usa um pouco de fita adesiva para criar um chapéu com a ajuda de folhas. Em seguida, coloca-o na cabeça. Agora você está seguro para sair. Depois de um tempo, você traz de volta algumas coisas que encontrou na ilha. A essa altura, você começou a sentir que sua barriga está roncando. Em seguida, em um recife rochoso, você avista alguns caranguejos e peixes grandes e saborosos, mas não consegue pegá-los com as mãos. Você pega um galho comprido, pega algumas folhas de palmeira e amarra tudo para fazer uma rede. Em seguida, usa a fita adesiva para reforçá-la e se dirige ao recife. Você está usando suas sandálias improvisadas e o chapéu para proteger a cabeça e carregando a rede para pegar alguns peixes. Até agora, você usou apenas 2 rolos de fita adesiva. Depois de algum tempo, você consegue pescar alguns peixes e caranguejos e os leva de volta para o acampamento. Você faz uma fogueira e começa a grelhar seu peixe. Você está sentado em um tronco, mas esse assento não é muito confortável. Você pega um pouco de fita adesiva e faz uma esteira para si mesmo. Quando a comida fica pronta, você se delicia com ela. Agora, outro problema: a água. Não há água fresca por perto, mas tem uma tempestade que está chegando. Enquanto isso, você pega alguns cocos e come a fruta de sobremesa enquanto bebe leite de coco para se refrescar. Você prepara uma pequena cabana juntando galhos e folhas e prendendo-os com fita adesiva para impedir que a água entre na sua nova casa. Ao mesmo tempo, você cria um funil com fita adesiva para coletar a água da chuva. Depois de entrar no funil, a água é coletada em um lago improvisado também feito de fita adesiva. A essa altura, você já usou quase metade dos rolos de fita adesiva. A tempestade começa a se formar e você fica dentro da cabana, onde você tem o seu novo tapete. Você está entediado, então cria uma cadeira e uma mesa com fita adesiva para deixar a cabana um pouco mais confortável. Começa a chover e você percebe que um pouco de água se acumulou no reservatório que você construiu.
Você a bebe imediatamente usando uma casca de coco como copo. Sua cabana consegue resistir à tempestade e você dorme um pouco em seu confortável tapete. No dia seguinte, você verifica o suprimento de fita adesiva e vê que já está na metade do último rolo de fita. Você construiu uma cabana segura e sólida e tem um suprimento constante de alimentos do Recife. Você já passou 5 dias na ilha, então agora é hora de encontrar uma saída. Você faz o possível para procurar ajuda, mas nada. Nenhum avião ou navio à vista. Você está desesperado para sair e teve sorte. Você avista um navio de carga bem distante. Você precisa agir rapidamente. Depois de examinar sua caixa de fita adesiva, você decide criar uma jangada para navegar. Você reúne comida e água suficientes para a viagem e começa a trabalhar. Você começa coletando troncos grandes para a base e colocando-os lado a lado. Você tem uma corda feita de casca de árvore e folhas para amarrar as toras. Ela é grande o suficiente para você caber. Em seguida, você pega outro conjunto de toras e as coloca sobre a base e repete o mesmo processo para criar uma segunda camada. Dessa forma, você minimiza o risco de afundar. No final, você coloca fita adesiva em todos os pontos fracos para reforçar a jangada. Você usa alguns galhos para criar remos para remar com pás feitas de fita adesiva. Você vê que usou cerca de 75% do seu suprimento, incluindo a fita que usou para construir a cabana e os móveis. Ela não é tão forte quanto a fita adesiva nova, mas ainda assim dá conta do recado. Depois que a base e os remos estiverem prontos, você constrói uma pequena cabana para abrigar seus alimentos e suprimentos e protegê-los das ondas. Além disso, você faz um mastro de madeira e usa um pedaço de tecido como vela. Você coloca a jangada na água e começa a remar. Até aqui tudo bem. Você abre a vela e faz uma pausa no remo. Você se vira e olha para a ilha que tem sido seu lar nos últimos 5 dias. Você está partindo em uma jornada perigosa, arriscando tudo, mas se permanecer na ilha por muito tempo, definitivamente não conseguirá sobreviver. Já se passou 1 hora e mal consegue ver a ilha, mas o navio está se aproximando. Você ainda tem mais um rolo de fita adesiva para usar em situações de emergência. As águas estão calmas e você vê golfinhos nadando ao redor. Você come alguns peixes e bebe um pouco de água antes de perceber que as ondas ficaram maiores. Você prepara sua vela e se abaixa para se proteger. Ainda bem que sua jangada é resistente. Ondas grandes batem contra ela, derrubando parte de sua comida e água, mas a jangada ainda está inteira. Com o passar do tempo, o sol começa a se pôr e ainda não há sinal de vida. Você usa o restante da fita adesiva para consertar a jangada. Mesmo tendo perdido alguns alimentos durante a tempestade, você tem sua rede para pescar mais peixes. Você faz uma fogueira pequena e segura em uma casca de coco, cozinha os peixes e começa a comer. Você se vira e vê um navio vindo em sua direção. Imediatamente você pega um galho, acende-o e começa a balançá-lo para que o navio o veja. Parece que você vai passar despercebido, mas então alguém no navio vê você. Eles lançam um barco de emergência para pegá-lo e resgatá-lo. É seguro dizer que a fita adesiva realmente salvou sua vida. Olhe para estes quadrados. Qual deles é maior, o amarelo ou o verde? Normalmente, todos esses quadrados pretos e brancos confundem a percepção, mas fica óbvio que o verde é maior do que o amarelo se os afastarmos. Érico é um policial. Certa noite, ele estava voltando do trabalho para casa e viu uma mulher suspeita. Ela carregava 2 sacolas enormes perto de uma casa cara. O Érico interrogou a mulher. Segundo ela, a casa era dela e estava levando algumas roupas que não precisava mais para dar aos parentes. Ele aprendeu imediatamente. Por quê? Existem pegadas na neve. Algumas pertencem ao Érico e outras à mulher, mas as pegadas da mulher levam até a janela. Por que ela sairia de casa pela janela se aquela era realmente a casa dela? Portanto, ela é uma ladra. Alguém roubou uma pintura cara do museu local. Os guardas trancaram todas as portas e janelas do prédio e chamaram a polícia. O detetive Roberto encontrou 3 suspeitos entre os visitantes do museu. O Jorge é estudante de arte e fez esboços o dia todo. A Ellen tinha aula de yoga nas proximidades e decidiu conferir a nova exposição. E o Ricardo disse que era um turista que estava apenas visitando os pontos turísticos da cidade. Você consegue identificar o ladrão entre eles? É a Ellen. Ela escondeu a pintura dentro do tapete de yoga e os outros rapazes têm mochilas bem pequenas.
Nina é corretora de seguros. Um dia, seu cliente Pedro a chamou para uma cena de acidente. Ele disse que tinha chegado naquele local para um churrasco e seus amigos estariam lá em 2 horas. Ele parou e saiu do carro. De repente, o carro começou a se mover e caiu no lago. Mas a Nina não acreditou nele. Por quê? Ela viu as pegadas. Ele mesmo empurrou o carro para dentro do lago. Depois do jantar, o bilionário Ricardo se sentiu extremamente mal. Os médicos disseram que ele foi envenenado. Seu detetive particular interrogou a faxineira, a esposa dele e o cozinheiro. Cada um deles alegou não ter nada a ver com o crime. O detetive vasculhou a casa e encontrou um frasco com veneno e uma luva manchada de veneno. Depois de estudar as evidências com muito cuidado, ele descobriu quem havia envenenado o Ricardo. Como? A luva é canhota, o que significa que o envenenador era canhoto. O único canhoto é o cozinheiro. Ele está segurando a concha da sopa na mão esquerda. O Sr. Souza é um velho artista. Ele morava sozinho, mas contratou 3 enfermeiras para ajudá-lo em casa quando perdeu a visão. Um dia, uma das enfermeiras o encontrou inconsciente no quarto. Ela chamou uma ambulância. Os policiais também chegaram e interrogaram todas as 3 enfermeiras. A Wanda disse que o Sr. Souza pediu que ela lesse um romance para ele, e depois ela saiu para preparar o jantar. A Ana disse que jogou videogame com o Sr. Souza e ele parecia bastante saudável. A Diana disse: "Eu cheguei e o encontrei inconsciente e chamei a polícia na hora." Quem está mentindo? A Ana. O Sr. Souza era cego e não conseguiria estar jogando videogame. 4 cientistas foram a uma conferência de física em um carro. Choveu forte o dia todo. Eles entraram em um longo túnel. Estava muito escuro lá dentro. Quando o carro saiu do túnel, a Tina estava inconsciente. Eles pararam e chamaram uma ambulância. Os detetives interrogaram todos os passageiros. O que você estava fazendo quando estava no túnel? O Alex estava ouvindo música com fones de ouvido e não ouviu nada. O Júlio estava dormindo e não viu nada. A Diana estava concentrada na estrada, pois estava chovendo e ela tinha que dirigir com cuidado. Quem está mentindo? A Diana, pois não estava chovendo dentro do túnel. A Lia se perdeu em uma floresta. Ela ficou com sede, mas não havia lagos ou rios por perto. O que a Lia deve fazer? Usar a carne de um cacto, coletar água das folhas usando um saco plástico ou beber de uma poça suja? Carne do cacto tem elementos tóxicos perigosos para os humanos. Além disso, que cacto estranho é esse? Na verdade, esses tipos não crescem em florestas. A água da poça provavelmente contém muitas bactérias, portanto, a opção mais segura é coletar água das folhas. O Bruno se perdeu em uma floresta. Ele não tem isqueiro nem fósforos. Ajude o Bruno a acender uma fogueira. Ele deve usar óculos como lentes, direcionar a luz do sol para a grama seca e esperar até que ela queime. Ele também pode tentar esfregar um graveto em outro, mas esse processo pode levar horas. O Bruno acordou em um porão assustador com 3 portas. Havia uma mulher atrás de cada uma delas. Você pode ajudar o Bruno a encontrar o caminho seguro? Você vê os vestígios de garras de animais? Há um animal selvagem atrás dessa porta. E a segunda mulher também não parece de confiança. Ela tem aranhas no cabelo. A terceira mulher é a opção mais segura, embora pareça uma bruxa. A Sandra e a Márcia foram fazer trilha em uma floresta. Elas pararam durante a noite e a Márcia foi coletar algumas frutas. De repente, uma bruxa apareceu do nada e a transformou em pedra. A Sandra ficou nervosa e foi procurar por ela, mas encontrou a bruxa, que disse: "Transformei sua amiga em pedra. Encontre a pedra certa e despeje esta poção. Ela fará com que sua amiga volte a ser humana." A bruxa disse essas palavras e desapareceu. Você pode ajudar a Sandra a salvar a Márcia? Não deveria haver grama embaixo de uma pedra realmente tão grande. E sabemos que a Márcia virou pedra há apenas algumas horas. Portanto, precisamos de uma pedra com pouca grama embaixo. Pronto. Era o aniversário do Jairo. Ele trouxe uma grande caixa com bolos de chocolate para servir aos amigos da faculdade.
Quando a aula estava quase acabando, ele foi ao banheiro. Ele estava super animado para comemorar e compartilhar aquelas guloseimas com seus amigos, mas a caixa estava vazia quando ele voltou. Ajude o Jairo a descobrir quem comeu todos os bolos. Essa moça aqui parece bastante suspeita. Isso é chocolate na bochecha dela? Vamos desafiar sua percepção de cores. Quais cores você deve misturar para obter verde? A resposta correta é B. Quais cores você deve misturar para obter laranja? A resposta correta é B. Quais cores devem ser misturadas para obter rosa? A resposta correta é A. Olhe para essa imagem. Podemos ver o João caindo em um buraco negro, enquanto sua colega Jane grita por socorro. Mas no dia seguinte, o João voltou para a estação espacial. Como isso é possível? Era o dia da mentira, e os astronautas decidiram pregar uma peça na Jane. A Lisa disse a um policial que sua casa havia sido roubada. A pintura mais cara ficava pendurada em cima da cama, mas agora sumiu. O oficial perguntou: "Você tocou em alguma coisa aqui?" A Lisa respondeu que não. O policial registrou a história dela. Então, ele olhou ao redor da casa e apreendeu por fraude. Por quê? O cobertor está perfeitamente arrumado. Se alguém tivesse removido o quadro da parede, teria subido na cama. Existem 3 opções: um deserto com alguns cactos, um prado ensolarado com uma maçã e um copo d'água, e uma praia com rochas afiadas, um balde, um copo e alguns sacos plásticos. Qual lugar você escolheria? Não há água no deserto, e os cactos podem ser tóxicos. Você não consegue sobreviver com uma maçã e um copo d'água. Mas a praia é uma ótima escolha. Ela vai lhe fornecer comida e você pode preparar água doce usando a da praia. Coloque o copo no balde, despeje a água do mar, feche com um saco plástico e coloque uma pedrinha no meio. Em seguida, deixe exposto ao sol por um tempo e obterá água doce. O detetive Fred foi encontrado inconsciente. De acordo com os médicos, ele foi envenenado. Os suspeitos são Ellen, Nicholas, Jane e Sam. Antes do incidente, o Fred circulou alguns números no seu calendário. 9, 4, 3. Quem o envenenou? Foi o Sam. O Fred encriptou a resposta usando a primeira letra de cada mês. A Kelly e a Sarah se reuniram para uma aconchegante noite do pijama. A Sarah baixou um aplicativo de namoro e mostrou para a Kelly mensagens de 3 garotos. Ela pediu ajuda para a Kelly para escolher um cara legal. O André acabou de comprar um carro novo e ofereceu a Sarah uma carona. O Diego enviou uma foto de um aeroporto e disse que seu chefe o mandou em uma viagem de negócios. O William disse que morava sozinho em uma casa de campo. Quem está mentindo? O Diego tem 2 passagens no bolso. E o William não mora sozinho. Há 2 telefones e óculos de sol na mesa. Portanto, a Kelly deve escolher o André. Você pode transformar fósforos comuns em fósforos à prova d'água. Aplique uma fina camada de esmalte nos fósforos e deixe secar. Quando estiverem prontos, eles se manterão secos o suficiente para acender um fogo, mesmo que você os jogue na água. Se você se perder durante uma nevasca e precisar de uma bebida, não coma neve. Ela tem muito mais ar do que água, então você não vai se hidratar muito. Seu corpo também desperdiçará muita energia tentando aquecê-la. Pior ainda, a temperatura corporal pode baixar e você acabar adoecendo. Se você se encontrar cara a cara com um coiote ou um lobo, não vire as costas. Recue lentamente, sempre de frente para o animal. No entanto, isso só funcionará para um único animal. Se você encontrar um bando, então o mais importante é ter certeza de que os animais não cerquem. Afaste-se em direção a uma árvore e pressione suas costas contra ela. A seguir, escolha o momento certo e escalhe-a o mais rápido possível. Várias camadas de roupas aquecem melhor do que apenas um casaco de pele quente ou uma jaqueta de plumas. O ar ficará preso entre as camadas da roupa, isolando você e mantendo o seu corpo aquecido. Se você se perder na mata, sempre tente dormir um pouco acima do solo.
Dá para fazer uma camada de galhos e folhas, como uma cama improvisada, ou esticar uma rede entre algumas árvores. À noite, a temperatura cai e o solo fica frio. Mesmo se você acender uma fogueira, ela pode se apagar enquanto você dorme, e o solo consumirá o calor do seu corpo. Você está em um barco no meio do mar, sem comida, sem rede de pesca e está faminto. Era para ser uma excursão de apenas 3 horas. Bem, adivinha? É possível pescar com a ajuda de seus cadarços e qualquer objeto. Telefone, relógio, chaves. A sombra projetada pelo barco no mar pode atrair peixes, e um objeto reflexivo pode funcionar como isca. Amarre as chaves nos cadarços e use essa engenhoca como se fosse uma vara de pescar. Mesmo que o peixe não morda a isca, atividades como essa são uma boa maneira de manter a mente saudável em mar aberto. Uma curta meditação pode evitar um ataque de pânico. Você precisa se concentrar em sua respiração e tentar desacelerá-la. Seu cérebro se acalmará rapidamente e desviará o foco do pânico. As máscaras de oxigênio em aviões funcionam com o mesmo princípio. Quando você controla sua respiração, sua atenção é redirecionada para longe de qualquer coisa ruim que esteja acontecendo. Você pode fazer uma tocha com um tronco. Coloque um pequeno tronco na vertical, faça um corte profundo em forma de estrela no topo. Coloque dentro um pouco de grama seca, folhas e gravetos. Quando terminar, coloque fogo na lenha e observe-a queimar por até 3 horas. Isso deve funcionar independentemente do tamanho e do tipo de madeira. Se você encontrar um urso pardo zangado, nunca tente fugir, pois o urso pode facilmente correr mais rápido que você. Em vez disso, deite-se e não se mova. Um urso pardo normalmente só ataca quando percebe uma ameaça, então provavelmente o deixará em paz, se você mostrar que não lhe causará problemas. No entanto, isso só funciona com ursos pardos. Se um confronto for inevitável, recue devagar e use spray de urso. Se você não tiver um desses à mão, o spray de pimenta funcionará da mesma forma e deve desorientar o urso e assustá-lo. Ou não. Não coma frutas vermelhas ou cogumelos na floresta, se você não souber exatamente o que são. Eles podem ser venenosos. Se não tiver outra opção, coma a casca interna de árvores de bordo, bétulas e pinheiros para encher o estômago. Use uma faca para cortar a casca externa áspera e chegar ao material branco mais macio. Você pode fervê-la para que fique ainda mais macia ou cozinhá-la em fogo aberto para obter um lanche crocante. E se você estiver realmente morrendo de fome, pode procurar formigas. Elas podem não ser tão apetitosas, mas são bastante nutritivas. Se você não tiver um relógio, pode usar os dedos para descobrir quanto tempo falta para o pôr do sol. Levante a mão, de forma que a palma fique voltada para você. Seus dedos devem estar entre o sol e a linha do horizonte. Veja quantos dedos cabem neste espaço. A espessura de um dedo é igual a cerca de 15 minutos. Então você pode calcular o tempo restante antes do pôr do sol. Se você estiver perdido e precisar acender uma fogueira para chamar a atenção, jogue muitas pinhas, galhos de cedro ou qualquer objeto de borracha desnecessário. Seu fogo emitirá mais fumaça preta, o que a tornará visível de longe. Se você ficou sem água no deserto, mas tem um pouco de comida, evite comer o máximo que puder. Quanto mais você comer, mais sede terá. O corpo precisa de líquidos para digerir os alimentos, então vai usar o pouco que você tem. Uma pessoa pode viver muito mais sem comida do que sem água. Então, não tenha medo de ficar com fome. Você encontrou uma enorme poça de água suja na floresta. Se você está desesperado por uma bebida, pode encher sua garrafa e filtrá-la para obter uma água potável. Para que ela fique limpa, faça uma corda com gás e uma peça de roupa. Coloque uma ponta na garrafa de água suja e a outra na vazia. Em pouco tempo, a água limpa fluirá para a garrafa vazia através da corda, enquanto as impurezas ficarão para trás. Antes de sair para uma expedição, substitua seus cadarços normais por cadarços de paracorde. Se você não tiver corda suficiente, esses cadarços táticos podem lhe dar alguns centímetros extras para lhe tirar de uma emergência. Se você está perdido na floresta e não tem nada para aquecê-lo, pegue as folhas secas e a grama do solo e coloque-as entre 2 camadas de roupa. Isso ajudará você a se manter aquecido por um longo tempo. Quando você estiver perdido no deserto, tente se mover o menos possível durante o dia. Encontre uma sombra ou cria com materiais improvisados e sente-se à sombra até escurecer. À noite, você gastará muito menos energia e usará menos fluido enquanto caminha. Isso ajudará a evitar o risco de insolação. Se você cair no gelo, não tente sair da mesma maneira que sairia de uma piscina. Se você colocar as mãos no gelo e tentar se empurrar para fora com os braços, ele poderá rachar e fazer com que você caia de volta na água. Você precisa esticar os braços paralelos à superfície do gelo e esticar as pernas para trás, para que elas flutuem na água. Nesta posição horizontal, comece a agitar as pernas
como se estivesse nadando. Mova os braços com cuidado, sem colocar muito peso no gelo, e você conseguirá escapar. Se você precisa acender uma fogueira durante uma ventania, veja o que fazer. Cave 2 buracos próximos um do outro e crie um pequeno túnel subterrâneo entre eles. Faça uma fogueira em um dos buracos. O vento não conseguirá apagá-la e o fogo levará seu ar para o segundo buraco. Este método também é útil se você precisar acender uma fogueira sem chamar a atenção. No escuro, esse tipo de fogo não será visível. Não jogue fora nem estoure os plásticos bolha. Leve-os consigo durante uma expedição. Esse plástico o protegerá do frio, melhor do que até mesmo um cobertor grosso. Essas pequenas bolhas de ar são um isolamento perfeito. Basta vestir o plástico entre as camadas de roupa e ele impedirá que o calor escape. Ele também é à prova de água, por isso também pode impedir que você se molhe. Nadando no mar não muito longe da costa, você pode facilmente ser levado pelas correntes marítimas. Se isso acontecer, o mais importante a lembrar é não nadar contra a corrente, pois desta maneira você apenas desperdiçaria a sua força e consumiria sua energia, tornando quase impossível superar uma corrente oceânica. Em vez disso, tente nadar ao longo da costa. Mais cedo ou mais tarde, você deverá sair da corrente e poderá nadar com segurança até a praia. Se você estiver preso em um elevador em queda, não tente pular no momento da colisão. Não se sente nem fique de pé. Você precisa se deitar no chão, voltado para o teto. Abra as pernas o máximo possível. Cubra o rosto com uma das mãos e coloque a outra atrás da cabeça para se proteger. Nessa posição, você reduz a pressão sobre o seu corpo na queda. Você está perdido. O helicóptero de resgate sobrevoa a floresta, mas você não tem um sinalizador e não tem tempo para acender uma fogueira. Use um pequeno espelho ou tela do telefone para refletir a luz do sol. Aponte o feixe de luz para o helicóptero. As equipes de resgate devem notar o brilho e voar para salvá-lo. Se você estiver caindo de uma grande altura, tente copiar a posição de um paraquedista. Sua cabeça e tórax devem estar voltados para baixo. Abra os braços e as pernas e dobre-os em um ângulo de 90 graus. Se possível, escolha um local para pousar. Arbustos ou montes de feno podem amortecer a queda. A superfície da água só é segura se você cair de uma altura não superior a 45 metros. Antes de pousar, tente posicionar seu corpo verticalmente. Lembre-se de que é sempre melhor cair para frente do que para trás. Proteja a cabeça e o pescoço entrelaçando os braços. Na verdade, nada disso vai salvá-lo, mas vai lhe dar algo para fazer antes que deem o seu nome à cratera. Mas, se estiver despencando de um penhasco, faça o possível para dividir a queda em várias etapas. Quanto mais curtas elas forem, melhor. Cada uma dessas partes absorverá um pouco do impacto da queda. Assim, suas chances de sobreviver serão bem maiores. Tente agarrar um objeto robusto, como um arbusto ou uma pedra, no meio do caminho. Isso vai diminuir a velocidade. Se você vir um pedaço de madeira ou uma tábua, agarre também. Isso pode ajudar a suavizar sua queda ao atingir o solo. Mais importante ainda, não mantenha seu corpo rígido. É provável que isso prejudique seus órgãos internos. Cubra a cabeça e tente pousar de pé com os joelhos ligeiramente dobrados. Na verdade, uma vez caindo, tudo em você ficará ligeiramente dobrado. Mas, ei, é preciso tentar. Se o prédio em que você estava desabou e você ficou embaixo de uma pilha de entulhos, tente manter o pânico sob controle. Sim, sua principal tarefa agora é proteger seus órgãos respiratórios e fazer com que seu suprimento de ar dure o máximo possível. Se houver espaço suficiente, tire a camisa ou camiseta e dê um nó na barra. Coloque-a em volta da cabeça pelo pescoço, de modo que o nó fique no topo da cabeça. Assim, você terá um capuz improvisado que protegerá seu rosto de poeira, areia e detritos. Também fornecerá um pouco de oxigênio enquanto você tenta voltar à superfície. Se estiver preso em um elevador em queda, deite-se de costas e tente ocupar o máximo de espaço possível. Sua gordura corporal e músculos podem ser comprimidos. Eles vão absorver parte da força de impacto. Se não conseguir deitar, sente-se no chão. Ainda é melhor do que ficar em pé. Seu traseiro funcionará como um airbag em um carro. Mas seja qual for a posição que escolher, cubra a sua cabeça. A melhor maneira de fazer isso é colocar um braço na frente do rosto e o outro na nuca. Caso fique perdido na natureza selvagem, antes de tudo encontre um pouco de água. Verifique as áreas baixas. Se houver montanhas, procure ao pé das escarpas.
Se conseguir pegar um pouco de água da chuva, não a deixe no recipiente por muito tempo. Ela pode estragar. Preste atenção às formigas subindo em árvores. Elas provavelmente estão seguindo uma trilha em direção a uma fonte de umidade dentro da árvore. Uma garrafa de água pode ajudar a iniciar um fogo se a mantiver sob a luz direta do sol por tempo suficiente. A garrafa funcionará como uma lente, reunindo todo o calor em um ponto. Use fogo e fumaça para sinalizar por socorro. Cubra as chamas com um grande galho ou com uma panela por 3 a 4 segundos. Isso reunirá fumaça suficiente. Então, deixe essa nuvem sair. Se você caiu no gelo, tente voltar à borda. Não puxe seu corpo para fora agarrando-se na borda. Ela continuará quebrando e isso irá cansá-lo rapidinho. Chute as pernas até que seu corpo esteja posicionado horizontalmente na água. Depois disso, saia dela e suba na superfície de gelo, mas não se levante. Seu peso deve ser distribuído por uma área maior. Assim, o gelo terá menos probabilidade de quebrar. Comece a rolar em direção à costa, como as focas costumam fazer. Se tiver cãibras ao nadar, tente virar de costas e apenas flutuar dessa maneira. Massageie a planta do pé ou a parte da perna que está tensa. Se a cãibra continuar na parte de trás da perna, dobre o joelho e puxe-o em direção ao peito. Você ainda deveria estar flutuando de costas. Tente aliviar a dor puxando os dedos dos pés para cima. Caso seja pego em um incêndio em um espaço fechado, fique abaixado e rasteje em direção à saída mais próxima. A fumaça geralmente sobe em direção ao teto. É por isso que ficar agachado pode impedir que você a inspire. Se tiver um pedaço de pano ou um lenço, coloque-o contra a boca. Isso funcionará como um filtro contra a fumaça. Caia no chão e role para frente e para trás se suas roupas pegarem fogo. Se tiver um extintor de incêndio, aponte-o na base das chamas. É muito mais eficaz. E lembre-se de que, se quebrar uma janela, você deixará mais oxigênio entrar, alimentando o fogo. E aqui está o que se deve fazer para se manter seguro durante um desastre natural. Se você vir a área sendo inundada enquanto estiver do lado de fora, fuja de quaisquer riachos, bueiros ou rios. Tente chegar a um terreno mais alto. Se estiver preso em casa, vá para o telhado se achar que é seguro o suficiente. Se um tornado estiver se movendo em sua direção e não houver tempo para escapar, encontre uma vala ou algum lugar baixo. Deite-se e cubra a cabeça com as mãos ou as roupas. Caso ele aconteça enquanto você estiver dentro de uma casa sem porão, esconda-se em uma banheira. Use um travesseiro para proteger a cabeça de qualquer tipo de entulho que possa cair. O encanamento nas paredes do banheiro adiciona resistência estrutural ao local. Mas se o local tiver janelas ou uma parede voltada para o exterior, escolha um mais seguro, como um armário. Quanto mais paredes separarem você do tornado, melhor. Se estiver ao ar livre durante uma tempestade e de repente sentir seus cabelos se arrepiarem, é sinal de que um raio está prestes a cair. Sua pele pode começar a formigar e é provável que você ouça alguns cliques ou zumbidos. Agache-se imediatamente e coloque a cabeça entre os joelhos, mas mesmo assim apenas abaixe-se o máximo possível. Não se deite. A única coisa que deve tocar o solo é a planta dos seus pés. Mantenha seus calcanhares juntos. Dessa forma, em vez de percorrer todo o corpo, a eletricidade provavelmente entrará por um pé e sairá pelo outro. Você também deve cobrir os ouvidos com as mãos para evitar a perda de audição. Se estiver perdido no deserto, caminhe nas primeiras horas da manhã. Dessa forma, evitará a maior parte do calor. Se vir uma colina ou algum outro terreno alto, suba e olhe ao redor para avistar alguma vegetação, edifícios ou uma estrada. Você não terá essa oportunidade à noite. Muitos animais do deserto também caçam após o pôr do sol. E aqui está como agir quando estiver próximo a animais selvagens. Se um touro o atacar, fique parado até que ele se aproxime. Em seguida, jogue uma peça de roupa na direção oposta. Os touros reagem aos movimentos e jogar um chapéu ou uma camisa longe vai distrair o animal. Ele perseguirá o objeto em movimento. Caso um tubarão esteja se movendo em sua direção, não nade em pânico. Você vai se parecer com algo que o animal vai querer devorar. Espere até que ele se aproxime e comece a acertá-lo com os punhos. Mire em seus olhos, nariz e guelras. Essas são as únicas áreas vulneráveis do corpo dele. Se você encontrar uma matilha de cães hostis, distraia-os e afaste-se silenciosamente. Se um deles ainda avançar em sua direção, coloque algum objeto entre você e as mandíbulas do animal. Agora, digamos que você acidentalmente perturbou um enxame de abelhas. Elas estão vindo em sua direção. Corra em linha reta o mais rápido possível até que parem de persegui-lo. Uma alternativa ainda melhor é encontrar um abrigo qualquer para se esconder. Pode ser seu carro, uma casa ou até um banheiro público.
Mas se você acidentalmente encontrar um urso, apresente-se. Não, espere. Na verdade, tudo vai depender da espécie. Se for um marrom enorme, caia e se finja de morto. Não deve ser difícil. Mas se for um urso preto menor, que raramente ataca as pessoas, gritar e fingir ser maior pode ajudar. Você também pode tentar assustar o animal fingindo que está investindo contra ele. Se o encontro for com uma cobra, tente ficar o mais quieto possível. Caso haja uma oportunidade de ir embora, siga em frente sem hesitar. Mas se não puder evitar o réptil, levante a voz, bata 2 varas juntas ou os pés. Isso talvez faça ele recuar. Mesmo que as serpentes não tenham orelhas visíveis, são sensíveis às vibrações. E se todas essas coisas acontecerem no mesmo dia, ligue para o pessoal do Guinness. Acho que você bateu alguns recordes. Quando precisar de ajuda em algum lugar público, não peça a um grupo de pessoas. Em vez disso, fale com uma pessoa individualmente. Por causa de algo chamado efeito espectador, o grupo de pessoas pode não ajudar. Essa teoria de psicologia social afirma que é menos provável que as pessoas o ajudem quando há outras por perto. Elas pensam que alguém do grupo vai acudir e se esquivam da responsabilidade. Se estiver dirigindo em uma cidade ou bairro que tenha um trânsito em formato quadrangular e achar que está sendo seguido, vire à direita ou à esquerda 4 vezes. Com isso, voltará ao mesmo lugar onde estava. E se o carro do qual você desconfia fizer o mesmo, suas suspeitas têm fundamento. Não vá para casa e tente sair do campo de visão dele. Se estiver na rua quando uma tempestade estiver se aproximando e seu cabelo se arrepiar, procure um local para se abrigar imediatamente. Essa energia estática no seu cabelo indica que descargas positivas estão subindo pelo seu corpo e se aproximando das negativas da tempestade. Você corre o risco de ser atingido por um raio. Se não houver abrigo algum por perto, agache apoiando-se nos seus calcanhares, coloque as mãos sobre os joelhos e a cabeça entre eles. Quanto menor você ficar, menos contato terá com o solo, diminuindo o risco de ser atingido. Sempre carregue um espelho pequeno quando for viajar para alguma região isolada. Ele será muito útil se você se perder. Caso esteja preso em um deserto e um avião sobrevoar sua cabeça, aponte o espelho na direção dele para refletir a luz. Se não tiver um espelho, peça ajuda ao avião que está passando lá em cima, levantando e abaixando os braços. Se estiver preso de carro em algum lugar, não saia de perto dele. É mais difícil para a equipe de resgate vê-lo sem o seu veículo. Ao contrário do que é mostrado na TV, quando alguém está prestes a se afogar, não acena nem grita. A cabeça estará inclinada para trás, submersa na água. A pessoa tentará manter a boca acima da superfície usando os braços. Quando vir alguém flutuando, tentando tirar a cabeça da água e se esforçando para subir para a superfície, é porque precisa de ajuda. Se você não sabe nadar e tiver caído em águas profundas, não entre em pânico. Prenda o fôlego e deixe seu corpo boiar até a superfície. Mantenha as costas e pernas retas. Depois, tente dar pequenos chutes para levar seu corpo de volta para a superfície. Se algum dia for salvar alguém que não sabe nadar, não se aproxime pela frente. A pessoa certamente o puxará para baixo, por causa do pânico. Aborde-a por trás, abrace o peito dela e certifique-se de que as mãos não estejam viradas para o seu lado. Se elas o alcançarem, podem empurrá-lo para baixo. Tente nadar abaixo da pessoa, suba um pouquinho quando estiver distante e depois procure ajudá-la de novo. Se encontrar um urso pardo no caminho, é seu dia de azar. Mas não piore as coisas, nada de correr ou fazer contato visual. Afaste-se devagar se ele não estiver muito perto. Caso contrário, fique imóvel. É impossível correr mais rápido do que esse animal. Fale com voz clara e monótona e não grite. Antes que isso aconteça, é bom pesquisar para ver se há ursos pardos no lugar que deseja visitar e levar um spray de pimenta ou próprio para urso com você. Se o animal estiver cerca de 7,5 metros de distância, use o spray. Se ele o atacar, enrole seu corpo formando uma bola e deite-se no chão. Fique quieto, não se mexa e não dê crises histéricas antes que o animal vá embora. Agora, se estiver sendo perseguido por um urso polar, mas de longe, comece a deixar peças de roupas caírem no chão. Um gorro, um cachecol ou uma camisa e saia correndo. Os ursos polares têm déficit de atenção e podem parar para farejar suas roupas. Isso vai lhe dar tempo para buscar um lugar seguro. Se esses 2 encontros com ursos acontecerem com você, por favor, me lembre de não sair de férias na sua companhia. Mudando de assunto,
Se alguém estiver engasgando, mas tossindo, não interfira. A tosse indica que o ar está entrando e saindo, então a pessoa só deve ter uma obstrução parcial da via aérea. Se tentar ajudar, você pode causar um refluxo de ar que pode forçar a região afetada ou causar um bloqueio total. Deixe a pessoa tossir. Só a ajude se ela não conseguir respirar ou tossir. Quando for pego em uma corrente de retorno, nunca nade contra ela. Você vai se cansar e as coisas não vão acabar bem. Nade paralelamente à encosta, rápido, mas fique calmo e em uma posição confortável. Mesmo se for para mais longe, em algum momento você sairá da corrente e poderá voltar à margem. Os polegares são a parte mais fraca da pegada de um ser humano. Se alguém o puxar pelo pulso, não gire seus braços na mão da pessoa. Para se desvencilhar, comece por onde os polegares dela estão. Se estiver no meio de uma multidão, saiba que estará encrencado no caso de uma queda. Não enrole o corpo como uma bola e espere tudo acabar. Isso pode causar mais danos. Tente se agarrar na perna de alguém que esteja passando para conseguir se levantar e sair dali. Às vezes, as pessoas acabam se perdendo quando saem para acampar. Se estiver em uma situação dessas, tentando sair do local do acampamento, leve junto carvão queimado ou galhos. Use-os para escrever mensagens em árvores, pedras ou troncos. Essas marcações ficarão lá por semanas e farão com que seja mais fácil para a equipe de resgate localizar você. Sempre coloque uma agulha no seu kit de primeiros socorros. Se estiver perdido, você pode montar uma bússola com ela. Primeiro é preciso magnetizá-la, esfregando o buraco dela contra seu cabelo, alguma pelagem ou seda, por cerca de 100 vezes. Depois, encha um recipiente com água, coloque uma folha em cima da superfície e ponha a agulha em cima da folha. Ela deve começar a apontar o norte e o sul. Quando precisar ligar para algum serviço de emergência, primeiro informe sua localização exata e só depois explique o problema. Assim, mesmo se a ligação cair, eles saberão para onde devem enviar uma viatura ou ambulância. Se sentir um cheiro de peixe em casa, ligue para um eletricista imediatamente. Esse odor pode estar vindo de alguma parte plástica superaquecida em componentes elétricos, o que pode causar um incêndio. Pode ser de uma tomada, de um interruptor, disjuntor ou de qualquer outro lugar, a menos que você esteja assando o peixe no forno. Se uma cobra o picar, há algumas formas de saber se é venenosa. Você pode perguntar, mas ela provavelmente não vai responder. As peçonhentas geralmente têm muitas cores e pupilas parecidas com as dos gatos. Observe a região da picada. Se houver 2 furinhos profundos, é possível que você tenha sido atacado por uma venenosa. Se a marca da picada tiver dentes minúsculos e afiados, em formato de U, provavelmente foi uma não venenosa. Qualquer que seja o caso, ligue para uma ambulância e tire uma foto da serpente se possível. Sugar o veneno com a boca é mais perigoso ainda. Se fizer isso, você terá mais chances de ser envenenado do que de retirar a toxina do seu corpo. Se estiver viajando e for exposto a temperaturas congelantes, você corre o risco de ter queimaduras de frio. No começo, uma parte do seu corpo ficará dura e pálida. Depois, você sentirá dores, ardência e dormência. Para evitar uma queimadura de frio, passe vaselina no nariz, orelhas e nas pontas dos dedos das mãos e pés. Você lembrou de levar vaselina, né? Isso me fez lembrar de uma coisa. Se você estiver tremendo em algum lugar frio, está tudo bem. Seu corpo está tentando aquecê-lo contraindo seus músculos. Mas se parar de tremer e começar a sentir cansaço e sono, é melhor procurar um lugar aquecido imediatamente. Você corre o risco de ter uma hipotermia e precisará de uma compressão quente no peito, pescoço e nas partes de baixo da barriga. Nunca aplique compressas quentes nas mãos e pernas. A mudança brusca de temperatura pode fazer o sangue frio ir para seu coração, pulmões ou cérebro, fazendo a temperatura do núcleo do seu corpo cair. Se estiver perdido e precisar tomar água de alguma fonte parada, sempre a ferva antes para purificá-la. A água sem tratamento tem bactérias ou óleos e substâncias químicas que podem fazer mal à saúde. A temperatura certa e o tempo de fervura dependem da altitude. Por via das dúvidas, tente fervê-la por 3 minutos. Quando o óleo de cozinha começa a ferver, ele solta uma fumaça e depois pega fogo. Se isso acontecer, desligue a chama e não tire a panela do fogão. Cubra-a com uma tampa de metal. O fogo não sobrevive sem oxigênio. Para remover pequenas manchas causadas por ele, use bicarbonato de sódio. Você precisará de um monte de bicarbonato para fazer isso. E só use essa dica quando o fogo for pequeno. Nunca use água. Ela fará o óleo espirrar e espalhará o fogo. Decorou tudo? Ótimo! Então você está de férias e as coisas dão terrivelmente errado.
Se você estiver caindo de um penhasco, faça o possível para desacelerar sua queda, quebrando a queda em partes, e quanto mais curtas, melhor. Cada um dos trechos absorverá um pouco do impacto da queda e você terá chances muito maiores de sobreviver. Tente agarrar-se a um objeto robusto, como um arbusto ou uma pedra, durante o percurso até o final para diminuir a velocidade da descida. Um pedaço de madeira ou uma tábua também podem ser úteis para ajudá-lo a suavizar a queda ao atingir o solo. Se a sua frigideira pegar fogo, não leve para fora, nem tente apagar o fogo com água, pois isso pode piorar a situação. Cubra as chamas com uma tampa metálica. Dessa forma, você acabará com a fonte de oxigênio. Seus movimentos devem ser rápidos, mas suaves e calmos. Lembre-se de manter a tampa entre você e as chamas. Deixe coberto até a frigideira esfriar. Se o fogo for pequeno e controlável, você pode usar sal ou bicarbonato de sódio para apagá-lo. A propósito, usar fermento em pó, farinha ou outros ingredientes em pó da cozinha que sejam parecidos com sal ou bicarbonato de sódio é um grande erro. Eles não irão resolver, pois sua composição química é diferente. Se você se encontrar em uma multidão em pânico, sua principal tarefa é criar algum espaço ao seu redor. Para isso, mantenha as mãos junto ao peito, os braços dobrados na altura do cotovelo. Os boxeadores costumam usar essa posição para proteger seus órgãos vitais. Não atravesse o caminho da multidão. Siga no mesmo sentido dela, lentamente indo em direção a uma das laterais. Tenha cuidado para não bloquear o caminho de ninguém, porque nesse caso você pode ser empurrado para o chão. Se você estiver com sua família, coloque a criança sobre seus ombros e deixe as pessoas mais frágeis da família irem na sua frente. Dessa forma, você poderá controlar a movimentação e não perderá ninguém. Se alguém na rua atacar você por trás, pise no pé dessa pessoa. Faça isso com toda a força que você tiver e mire no peito do pé. Isso pode machucar ou até mesmo quebrar vários ossos do pé, o que irá dificultar que a pessoa o siga. Se você ficar preso no porta-malas de um carro, tente enviar um sinal de SOS para as pessoas na rua. Para fazer isso, procure os fios dos faróis traseiros. Geralmente existem 2 em cada. Encontre algo pontiagudo no porta-malas e corte um desses fios. Quando você conectar as pontas novamente, a luz piscará. Se os freios do seu carro pararem de funcionar do nada, peça que os passageiros, se houver, verifiquem se os cintos de segurança estão colocados. Em seguida, acenda as luzes de emergência. Informe os outros motoristas que você está tendo uma emergência usando a buzina e os faróis do carro. Com movimentos fortes e bruscos, pressione o pedal do freio. É assim que você pode criar pressão no sistema de frenagem. Depois disso, reduza a marcha com cuidado e coloque a alavanca de câmbio na posição L. Se o seu carro tiver o câmbio mecânico, pise na embreagem. Depois disso, use o freio de mão, mas bem lentamente. Um movimento brusco e seu carro começará a derrapar. Para diminuir a velocidade do seu carro, você também pode tentar virar à esquerda e à direita, indo de uma pista para outra. Se você atravessou o gelo e caiu na água gelada, tente voltar para a borda do gelo. Não se puxe agarrando o gelo. A borda continuará quebrando e você cansará rapidamente. Bata com as pernas até que seu corpo fique posicionado horizontalmente na água. Depois disso, saia da água e suba no gelo como uma foca. Quando conseguir, não se levante. Permaneça espalhado, pois dessa forma seu peso será distribuído em uma área maior. Assim, o gelo terá menos probabilidade de quebrar. A maneira mais eficaz de ajudar uma pessoa que está sufocando é realizando a manobra de Heimlich. Mas e se você engasgar enquanto estiver sozinho? Feche o punho com uma das mãos e posicione o lado do polegar acima do umbigo, mas abaixo da caixa torácica. Segure este punho com a outra mão e incline-se sobre a borda de uma mesa ou cadeira. Em seguida, comece a pressionar a parte superior do abdômen com impulsos rápidos para cima. Repita até que o objeto estranho salte para fora. Ou você pode se apoiar sobre seus cotovelos e joelhos e, em seguida, jogar os braços para frente muito rápido. Você cairá em cheio no chão, com os braços estendidos à sua frente e o peito e a barriga batendo no chão. Isso vai empurrar o ar para fora de seus pulmões e, com sorte, deslocar o objeto preso nas suas vias respiratórias. Pode ser que esse processo seja meio doloroso, mas poderá salvar a sua vida. Se você estiver no mar e avistar um redemoinho vindo em sua direção, não entre em pânico. Se você vir para qual direção ele está girando, ande ao lado dele e use a corrente do redemoinho para catapultá-lo para longe do perigo. Se você começar a lutar com ele, provavelmente será puxado para dentro. Também existe a chance de um redemoinho se dissolver ou ficar mais fraco próximo ao fundo. Portanto, se você entrar nele, respire fundo e espere a oportunidade de nadar para longe e para cima. Se você ficar preso em um elevador em queda, deite-se de costas e tente ocupar o máximo de espaço possível.
Sua gordura corporal e músculos podem se comprimir. Eles irão absorver a força do impacto. Se você não consegue se deitar, opte por sentar. Ainda é melhor do que ficar em pé. Seu quadril funcionará como o airbag de um carro. Mas seja qual for a posição que você optar, tente cobrir sua cabeça. A melhor maneira de fazer isso é colocar um braço na frente do rosto e o outro na nuca. Você pode pegar uma tempestade com raios ao ar livre e não ter onde se esconder. Ajoelhe-se ou agache-se com a cabeça entre os joelhos e as mãos cobrindo os ouvidos. Se houver um objeto alto na área, fique longe dele. Deve haver uma distância de pelo menos 2 alturas do objeto entre você e ele. Outras pessoas também contam. Se você pegar uma tempestade com um grupo de amigos, espalhem-se até que acabe. Se você ficar preso embaixo de escombros durante um terremoto, por exemplo, sua principal tarefa é proteger seus órgãos respiratórios. Além disso, você deve fazer com que seu suprimento de ar dure o máximo possível. Tire a camisa e dê um nó na bainha. Em seguida, coloque-a de volta na cabeça, pelo buraco do pescoço. O nó deve estar no topo da sua cabeça. Assim, você terá um capuz improvisado que protegerá seu rosto da poeira, areia e detritos. Também fornecerá um pouco de oxigênio enquanto você tenta voltar à superfície. Se você vir um tornado se aproximando e não houver um porão na sua casa, deite-se em uma banheira. Use um travesseiro para proteger sua cabeça de todos os tipos de detritos que possam cair. Especialistas afirmam que o encanamento nas paredes do banheiro dão resistência estrutural a essa peça. Mas se seu banheiro possui janelas ou uma parede externa, opte por um local mais seguro, como por exemplo um armário. Quanto mais paredes separarem você do tornado, melhor. A fumaça é a coisa mais fatal em um incêndio residencial. Se você se encontrar preso em um prédio em chamas, fique abaixado e rasteje em direção à saída mais próxima. A fumaça geralmente sobe até o teto, e é por isso que se agachar pode ajudar você a evitar de inalá-la. Se você tiver um pedaço de pano ou um lenço, coloque-o contra a boca. Ele atuará como um filtro contra a fumaça. Se você ficar preso na areia movediça, faça o possível para manter a cabeça e os braços acima da superfície o tempo todo. Comece a mexer as pernas com cuidado. A areia movediça deve preencher o espaço que ela ocupava antes. Assim que puder, estique-se de costas, pois isso aumentará sua área de superfície. Continue fazendo pequenos movimentos até que suas pernas estejam livres. Você também pode usar movimentos de nado costas com os braços. Isso vai ajudar a puxar as pernas para fora. Se você for pego por uma avalanche e estiver sendo arrastado por um grande volume de neve, tente ficar acima dela. Para isso, faça movimentos de natação com todo o corpo, como se estivesse se movendo contra a corrente do rio. Quando você sentir que a avalanche está diminuindo, tente levantar algo sobre sua superfície. Pode ser seu braço, perna ou um bastão de esqui. Dessa forma, os socorristas encontrarão você com mais facilidade. Com a outra mão, faça uma pequena bolsa de ar na frente do seu rosto. Tente desacelerar sua respiração para economizar o máximo de ar possível. Conclusão: se todas essas coisas continuarem acontecendo com você frequentemente, você não é muito sortudo, não é? Então, por favor, não me convide para suas próximas férias.